Bem-vindos ao quinto e último debate promovido pelo Verdadeiro Olhar no âmbito das autárquicas 2021. Estamos em Valongo, terra do pão, da regueifa e do biscoito, para ouvir as ideias de 6 dos 7 candidatos à Câmara Municipal de Valongo. Aqui na oficina da regueifa e do biscoito temos connosco Nuno Monteiro, técnico superior de saúde no polo de Valongo do Hospital de São João, que se candidata pelo Bloco de Esquerda. Adriano Ribeiro, que lidera a candidatura da CDU, já foi vereador sem pelouros na autarquia. José Manuel Ribeiro, atual Presidente da Câmara, que se recandidata ao terceiro e último mandato pelo Partido Socialista. Vítor Parati Ribeiro, cantoneiro de profissão, que é o candidato do PAN, Pessoas, Animais, Natureza. Armindo Ramalho, técnico de negócios e gestão do CTT, que lidera a candidatura pelo partido Nós Cidadãos. Miguel Santos, advogado, atual deputado na Assembleia Municipal, que encabeça a candidatura da coligação Unidos por Todos, que junta o PSD, o CDS-PP e o MAIS. Maria do Carmo Lopes, candidata do Chega, não conseguiu marcar presença neste debate por estar a efetuar ações de campanha junto da população do concelho. O modelo deste debate mantém-se em relação aos anteriores, será dividido em 2 partes. Na primeira teremos questões comuns a todas as candidaturas. Na segunda vamos confrontar os candidatos com questões mais personalizadas. Não vamos cronometrar, mas pedimos que sejam objetivos, claros e concisos para que haja equidade nas intervenções e consigamos abordar todos os temas que temos previstos para hoje. O primeiro tema a abordar será a Casa da Democracia Local. É o edifício que irá substituir a atual Câmara Municipal, que há 33 anos era apenas uma instalação provisória no resto do chão de um edifício de habitação e um provisório que se transformou em definitivo, com condições logísticas complicadas, com pouca dignidade, provavelmente, para recolher a autarquia municipal. E, entretanto, a Câmara Municipal avançou com a construção de uma nova Câmara, que tem gerado críticas que são transversais a toda a oposição, principalmente pelo timing escolhido para o lançamento da obra. E a primeira questão é para Nuno Monteiro, do Bloco de Esquerda, afirmou que em cerca de 2 anos o valor quase duplicou. Como é que explica isso? Já agora, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer ao Verdadeiro Olhar esta oportunidade, dizer um bom dia aos meus colegas aqui candidatos. Em relação à Casa da Democracia, nós sabemos, e é lógico, que realmente Valongo merecia um outro edifício próprio, sem dúvida absolutamente nenhuma, sempre o dissemos. No entanto, achamos que não pode ser a qualquer preço. E neste momento nós verificamos que o projeto que foi escolhido é um projeto, a nosso ver, exagerado, um projeto que podemos utilizar o termo megalómano, e é algo que nos preocupa muito. Porque se há obras que devem ser feitas, elas não podem ser feitas a qualquer preço, porque isso vai sair caro a todos os municípios. Ora, se vai gastar o dinheiro que se vai gastar numa Casa de Democracia, na realidade vai faltar para outros setores que, no meu ponto de vista, em Valongo, ainda estão muito deficitários. E é essa a nossa grande preocupação. Casa da Democracia, sim, mas não a qualquer preço e muito menos com estes valores que estão a ser apresentados e que realmente foi adjudicada à obra que achámos manifestamente exagerado. E afirmou que isto não pode ser construída com os valores ditados pelo setor privado, ia ser construída por quem? Vamos falar no seguinte, se realmente existe um determinado valor que foi previsto e esse valor não correspondeu às expectativas, na realidade o que é que aconteceu? Ninguém concorreu. Se ninguém concorreu, e se esse é o valor que poderia ser, mesmo assim eu acho, os 6 milhões e tal que foram primeiro definidos, mesmo assim já acho exagerado, na realidade teria que se rever o projeto. E rever o projeto podia-se adiar, por exemplo. Se há outros setores que precisam de se utilizar o dinheiro disponível para outros setores que estão deficitários, teria que se esperar mais algum tempo pela obra, numa altura em que se pudesse fazer. Se realmente se chegar à conclusão de que o valor que foi pré-definido foi errado, alguém errou, se fazem um projeto e se prevêem que esse projeto é possível de fazer por 6 milhões e de repente dizem que não é, houve um erro de análise. Então tem que se corrigir. Na realidade, como nós olhámos para o projeto e achámos um projeto exagerado, sem dúvida que uma revisão do projeto seria uma opção do Bloco de Esquerda. Adriano Ribeiro, a CDU tem dito que foram decisões
como estas que fizeram a Câmara chegar no passado à situação financeira que chegou e que condicionaram o crescimento do Conselho. O que eu lhe pergunto é se, na opinião da CDU, o PS está a gastar acima das suas possibilidades. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar os meus colegas e agradecer também ao Verdadeiro Olhar esta iniciativa de divulgar as nossas ideias. Nós, concretamente, em relação ao problema da Casa da Democracia, portanto, pode ser, e é um exemplo, porque vai-se gastar muito dinheiro. Nós não somos contra, nós temos dito, portanto, que é necessário melhorar, portanto, as condições de trabalho, e a Câmara, portanto, é evidente, se tiver um edifício melhor, portanto, vai facilitar, vai melhorar as condições de trabalho. Mas eu penso que isto é uma questão de prioridade de investimento, porque nos pode arrastar para aquilo que tem arrastado sempre ao longo dos tempos e, por exemplo, não faltam de gastar dinheiro no Concelho de Valongo. Campo e Sobrado são as únicas freguesias do Concelho que não têm piscina. Portanto, seria aí uma boa oportunidade para direcionar o investimento. A escola secundária de Irmesinde, o bloco de mecânica ainda não foi intervencionado. A escola secundária de Valongo, portanto, na mesma. Eu penso que não falta oportunidade, não falta sítios onde gastar o dinheiro que, no nosso entender, isto é todo acordo, portanto, tem que classificar isso como uma obra faraónica e, portanto, nesta altura, nós não estamos em condições de estar, não é bem a desperdiçar, mas, portanto, a não respeitar, no nosso entender, a prioridade dos investimentos. Adriano Ribeiro, mas uma piscina é mais prioritária que a Casa da Democracia? Não percebi, desculpe. Uma piscina é um investimento mais prioritário relativamente a uma Casa da Democracia? Eu penso que, nesta altura, portanto, uma piscina vem em favor da educação física, da saúde das pessoas e que Sobrado e Campo não têm esse... É uma questão de opção. Para nós era mais... Prês num raio de 7 km. Num raio de 7 km, não é? Desde o momento que se garanta transporte daquilo que não é. Portanto, as piscinas foram fechadas já há cerca de 6 anos, 6, 7 anos, e, portanto, nunca foi colocada uma alternativa para as populações de Sobrado e de Campo que ficaram sem piscina. Portanto, vai-se encontrar uma solução, só que ela nunca apareceu. E, no nosso entender, deveria, pelo menos uma, que servisse as duas freguesias. José Manuel Ribeiro afirmou que isto, a instalação onde está a Câmara, é mais um problema que herdamos, mas nem tudo é culpa do PST, porque quando foi instalada provisoriamente a Câmara naquele local, foi o seu partido que ele lá colocou. Para além disso, já tem máquinas no terreno. O que eu lhe pergunto, objetivamente, é se já tem a candidatura a fundos comunitários apresentada, se já tem aprovada, ou se não está a fazer, como diz o povo, a pôr os carros à frente dos bois. Não, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite, cumprimento os candidatos dos outros partidos. Nós, quando somos eleitos para resolver problemas. É certo que, na altura, quando houve a mudança para as atuais instalações, era a Câmara governada pelo PS, passaram-se muitos anos, o PSD governou 20 anos esta Câmara, levou o Conselho a parar totalmente e, portanto, eu decidi resolver mais um problema, dar dignidade, não é só uma Câmara, é um edifício que vai responder às necessidades de um município que tem cada vez mais competências, que já hoje não tem condições para ter os seus funcionários. Nós temos mais ou menos 200 mil euros por ano de gastos por ter os nossos funcionários dispersos. A partir do próximo ano vamos ter mais competências na área social, na área da saúde, não temos onde meter as pessoas. E, portanto, enfrentamos isto com coragem, lançamos um concurso, fizemos a apresentação há quase 1 ano e meio do projeto de arquitetura, e nessa altura estimamos o valor entre os 7 e 8 milhões, só com o projeto de arquitetura. Obviamente, como qualquer família que nos escuta, quando um projeto só tem o projeto de arquitetura, sem as especialidades, vai crescer o valor. E ele foi lançado um procedimento e foi adjudicado. Está no base.gov, não sou eu que digo, por 10 milhões e 600 mil mais IVA. Como sabem, as pessoas que lidam e que têm experiência de governação, quando há um concurso público e há um vencedor, nós temos um dever de adjudicação. Adjudicamos à empresa porque foi visado pelo Tribunal de Contas. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Esta obra, e esta é a mudança, nós, desde que governamos a Câmara, reduzimos em mais de 30 milhões a dívida que encontramos, que não era da nossa responsabilidade. Mas é importante dizer isto.
Quando José eu Manuel fui Ribeiro, mas eleito... já vai ter tempo de Não, mas é uma eu resposta, só queria que respondesse uma coisa concretamente. Sim. Tem as máquinas no terreno, e eu só quero que diga se já tem a candidatura lançada e se já está aprovada. Esses fundos europeus. Deixe-me responder, eu quero esclarecer as pessoas. As máquinas estão no terreno porque a obra foi adjudicada e arrancou, como qualquer obra. E a Câmara Municipal tem dinheiro para pagar a obra? A Câmara Municipal, quando eu fui eleito, tinha capacidade de endividamento zero. Em cada 100 euros que tínhamos por ano, 13, quase 14 eram para pagar dívidas. Hoje são 4. Nós fizemos um empréstimo e este empréstimo significa que teremos em cada 100 que reservar 5 para pagar os empréstimos. E vamos, como todas as câmaras, recorrer aos fundos comunitários. E, portanto, é o que fazem todas as câmaras. Mas não era preferível... Não tenho neste momento... O que eu lhe pergunto é se não era preferível esperar para saber se a candidatura vai ser aprovada para depois lançar a obra? Não, sabe porquê? Não, Francisco, porque talvez eu respeito a sua pergunta, mas o Francisco não é Presidente de uma Câmara. Não, e por isso é que estou a perguntar, e provavelmente as pessoas que nos estão a ver também perceberão um pouco disso. Não há obras financiadas a 100%. Há oportunidade. Sabe uma coisa? Mas você não sabe nem se ela vai ser nem a 100, nem a 50, nem a 80, não faz. O que será financiado, se for. Repara, e vai ser financiado. Deixe-me dizer uma coisa. Na Trofa, que é governado pelo PSD, estão a construir uma Câmara, mais ou menos pelo mesmo valor. E a oposição lá está ao lado do governo. Tem nada a ver. Estão ao lado do governo local, não fazem deste tema um tema porque percebem uma coisa. Porque percebem que é importante ter dignidade, ter condições. A Câmara da Trofa é nova, vai custar mais ou menos a mesma coisa. Mas lá na Trofa, o PS da Trofa discute outros assuntos, não discute a nova Câmara. Mas isto percebe-se mais ou menos como é que as oposições são. Vítor, para ti, Ribeiro, qual é a posição do PAN relativamente a este assunto? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e quero felicitar aqui os candidatos presentes. Bem, nós temos noção que Valongo necessitava de uma Câmara Municipal porque devemos ser dos poucos concelhos que não temos uma Câmara Municipal própria. Só que, nesta altura do campeonato, estamos ainda a sofrer as consequências da pandemia. Há muita coisa por fazer ainda e eu ainda ontem contactei com os taxistas do centro de Irmesinde, onde foi prometida pelo Sr. Presidente uma casa de banho. Ora, isso é um dinheiro que poderia ser utilizado. Os taxistas, permanentemente 24 horas, não têm uma casa de banho. Têm que urinar durante a noite na rua, têm que pedir autorização durante o dia aos cafés, se vão à estação do comboio, têm que pagar 50 cêntimos. Ainda hoje tomei um café e a senhora me disse que o Sr. Presidente prometeu devolver as taxas do tempo da pandemia, pois isto já vamos há um ano e não sei quê de pandemia e as taxas ainda não foram devolvidas. Temos também um canil municipal que não responde à realidade dos animais. Mas relativamente a este assunto, qual é a posição do PAN? A posição que o PAN defende é que é um excesso de dinheiro que está a ser gasto onde poderia ser emprego noutros sítios e futuramente pensaríamos numa autarquia, porque claro que sim, o Valongo merece uma autarquia própria, mas não seria agora a altura adequada. Armindo Ramalho, o Nós Cidadãos já afirmou que avançar com esta obra, para além de lhe chamar megalómana, disse que é imoral. Porquê é que é imoral avançar com uma obra que vai acolher os espaços do Conselho? Bom dia a todos, aos presentes, e agradeço o convite ao Verdadeiro Olhar. É verdade, é imoral. É imoral porque nesta altura, passo a expressão, do campeonato, há outras prioridades. Nós aqui em Valongo temos carências gritantes. E investir ali, torrar quase 20 milhões de euros, porque é isso que vai acontecer. Não é o que dizem 10 milhões e 600 mil, é quase 20 milhões de euros. Estou de acordo aqui com o candidato Miguel Santos, que foi dos primeiros a falar realmente desse valor. Não faz sentido nenhum. Além do mais, acusa-nos, o candidato e Presidente da Câmara diz constantemente que vivemos num condomínio, que o edifício está instalado num condomínio. Nós vamos sair de um condomínio e vamos para o outro, porque eu já tive o cuidado, ainda hoje estive na Câmara a pedir autorização para visualizar o projeto. Fiz o pedido de caráter urgente e fui lá perguntar se havia novidades. Não tenho novidades nenhumas, mas o que é certo é que... Fez o pedido hoje. Sim, eu sei que o senhor já recebeu o telefonema ao Sr. José Manuel Ribeiro. O senhor é tratado como aos outros cidadãos. Pronto, eu sei que o senhor já recebeu o telefonema. O José Manuel Ribeiro apresenta-nos isto. Ninguém te está a ouvir. Está ele a ouvir. E tu também. Não sei se conseguem ver, posso puxar para aí. Aqui é uma trilobite e vou voltar a dizer, podia ser uma regueifa ou um biscoito.
E atrás temos aqui uma área florestal, que supostamente era para a proteção da população de Valongo. Acontece que, na realidade, o que está no PDM é isto. Temos a tal trilobite, aqui, não é? Aqui vai ser o tal átrio, aqui não há área florestal nenhuma. Temos aqui o empreendimento habitacional, que supostamente, eu erradamente disse 344 habitações, mas são 244. Aí tive mal, corrijo, são 244 habitações. Isto está aqui. Portanto, está-nos a vender uma coisa, está a vender uma coisa aos valonguenses que de facto não é. O que está a dizer é que a Câmara anuncia que atrás desse edifício vai haver uma área florestal, quando na verdade já projetou prédios para aí. Exatamente. Isso não é verdade, ó Francisco. É bom que tenha depois capacidade de responder às desinformações. Mas eu posso... É que se vamos para replicar, Não, assim na hora não, também isso- começa a Em 30 replicar. segundos explico porque é que Ou isso não é estamos verdade. a informar, está ali, ou estamos a fazer o jogo Mas da olha, desinformação. já que estamos a informar ao seu candidato, trouxe o recibo do pagamento das taxas de ocupação da sua campanha? O senhor gosta de insinuar, bem, o senhor é bem, candidato por um a partido. seguir, bem, a Pronto, seguir já- Francisco, já vi que o senhor fazer não isto- trouxe. Não, sabe Já porquê? vi que o O senhor não senhor é trouxe. candidato a um partido que não presta contas há 3 anos no Tribunal Olha, Constitucional. isso é conversa E vem- do senhor. não. E mais uma Os senhores vez não o senhor está a prestam criar contas aqui um há 3 drama. anos. O senhor está a criar aqui um drama. Eu estou a dirigir Miguel o senhor. Santos, Miguel O senhor é que Santos, está em falha com o município. Mas olha, eu ainda não concluí. Tem que concluir. Mas olha, fui interrompido. Se o Não, senhor... o senhor é que avançou com um assunto que não era o não. abordado. Foi para a resposta Diga, desse senhor. Diga. Foi para a resposta Conclua, desse senhor. 30 segundos para concluir, por Pronto. favor. Mais ainda, o contrato de financiamento feito com a Caixa Geral de Depósitos não é a custo zero. É com uma taxa de 0,88. E mais, enquanto a edificação durante 2 anos, a Câmara realmente não paga nada. Claro. Mas depois tem mais 2 anos que está carência de zero, ou seja, não vai pagar nada. O próximo Presidente da Câmara, para 2025, 2029, é que vai arcar com a despesa dos quase 20 milhões de euros. Portanto, isto não é imoral. Então, com pompa em circunstância, a 40 dias das eleições, coloca-se a primeira pedra da chamada Casa da Democracia, que a democracia não tem nada, porque o povo deveria ser auscultado, e só daqui por 4 anos é que se vai fazer o primeiro pagamento. É só, obrigado. Os 30 segundos. Quer só esclarecer a questão do urbanismo em 30 segundos. Não, o que foi feito, esclareço, foi feito um plano de pormenor com a ajuda da professora Fernanda Paula Oliveira, que é a maior autoridade professora da Universidade de Coimbra, e lá não está previsto nenhuma construção. É possível edificar. E o que este senhor faz é desinformar as pessoas. Mas tudo bem, é o jogo, eu não entro nesse jogo. Acho que é bom que nós informemos as pessoas. Neste momento o que lá está é vinhas. E na altura quem fez essa animação entendeu colocar árvores. Não está lá nada, não há nenhum projeto na Câmara. Acho lamentável estarmos sempre a desinformar. Não é isso. É que é esta técnica que leva as pessoas a rejeitar a vacinação. E isso é lamentável. Miguel Santos. A vacinação. Miguel Santos, exatamente. a coligação Unido por Todos Sim. diz que esta obra é um assalto ao erário público e diz que é uma obra faraónica no valor de 20 milhões. Na verdade, a obra já esteve para custar 5,6 ou 6 milhões, afinal são 10. Como é que o senhor chega a este valor dos 20 milhões? E já agora, qual era a alternativa do PSD a isto? Bom dia a todos, é com muito gosto que aqui estou. Francisco, conheço há muitos anos e sei das suas capacidades e da sua equipa. Há aqui 2 hipóteses de resposta. Ou vamos falar daquilo que importa para o Conselho, ou então é quase irresistível, eu tenho que responder aqui a várias questões que o candidato Zé Ribeiro fala e que vem reproduzindo e que é injusto que elas fiquem no ar. Primeiro, o atual edifício da Câmara é propriedade da Câmara, porque eu já ouvi dizer que pagava renda. Segundo, aquilo não é um resto de chão. Pode-se chamar resto de chão, pode chamar primeiro recuado, pode chamar segundo piso, pode chamar muita coisa. Resto de chão é para dar a ideia que é uma coisa muito má. Mas é Aquele provavelmente edifício- o único edifício de Câmara. Então, eu não conheço, não tenho a pretensão de conhecer os 308 edifícios Nem eu os conheço. das câmaras municipais, mas é o mas único que eu deixa- conheço que está por baixo deixa-me de um prédio de habitação. Claro, Francisco, eu estou a perceber a sua pergunta. Aquele edifício foi construído com uma torre de habitação e com uma câmara. Aquele edifício foi projetado arquitetonicamente para ser a Câmara de Valongo. Então nunca foi provisório? Não é verdade. Aquele edifício foi projetado arquitetonicamente para ser a Câmara. Há 33 anos. E quem entra na Câmara vê que aquilo foi projetado para ser exatamente a Câmara. Portanto, esta ideia que se quer passar agora. O senhor tenha calma, que eu tive a ouvir toda a gente com muita tranquilidade. Mas devia dizer a verdade. E, portanto, o senhor tem que se habituar a ter contraditório. Quando anda com a sua clica à volta, é uma coisa. Neste momento não está com clique. Miguel Santos, Eu sou mas Carlos. agora eu peço-lhe Fique tranquilo.
Fique tranquilo não entra em diálogo. para deixar ouvir. Portanto, esta ideia que tenta passar, porque assim, se reparar em todas as pessoas que aqui estão, só há uma única que defende esta obra. E a população percebe isso. A população sabe muito bem o enterro que se está ali a organizar na construção da nova Câmara. Então, porque como é que chegou E, aos 20 portanto, o milhões? senhor candidato José Ribeiro utiliza uma série de argumentações para tentar confundir as pessoas. A Câmara não é um resto de chão, a Câmara não é uma coisa provisória, não é assim um recuado. A Câmara foi projetada para ser Câmara. Se o Francisco entrar lá, verifica que tem os corredores, tem os gabinetes, tem os salões, Já percebemos tem essa as salas de parte. reuniões. Então, Segunda questão, o preço da Câmara. Sim. O preço da Câmara. A Câmara começou por 6 ou 7 milhões, depois foi parar num concurso público com preço base de 11 milhões, que ficou sem propostas, e acabou num concurso público com preço base de 13 milhões, em que estranhamente só concorre uma empresa, que é a mesma inclusive que está a fazer várias obras no Conselho, e que apresenta um preço abaixo do primeiro concurso que ficou sem propostas, 10 milhões e 600 mais IVA. Tudo isto é uma grandíssima atrapalhada. E naturalmente que eu adivinho que no futuro vão ter que existir respostas a perguntas que vão ser colocadas sobre isto tudo. Sim. Depois, do preço da Câmara, porquê é que não concorreram mais empresas? Se foram ao concurso público, várias empresas que lá estão no processo manifestaram interesse em apresentar a proposta. Porque depois as próprias empresas colocaram as perguntas sobre o preço base. E das perguntas resulta que aquele preço que está estabelecido e a proposta adjudicada ainda fica abaixo do preço base, está a 20% abaixo do custo real daquele edifício. E por isso é que só houve, qual é o interesse? Por isso é que só houve uma empresa a concorrer, porque convenhamos, Francisco... Miguel Santos, o que está a dizer é que o concurso foi feito à medida de uma empresa? Não, o que eu estou a dizer é que a Câmara vai custar 20 milhões de euros, que é aquilo que eu digo e que escrevi nos cartazes. Mas acabou de dizer que foi adjudicada por 13 milhões ou 10 milhões. Como é que chega aos 13 milhões? É isso que eu vou-lhe explicar. É desinformação. O senhor candidato que em vez de se basear nas propostas, nas ideias, gosta de tentar menosprezar as pessoas... porque julga que se eleva dessa maneira. Portanto, a Câmara está adjudicada por 10 milhões e 600. Aquele preço não chega para construir o edifício. Vai ser um problema a seguir. Portanto, vai ter que... O preço está 20% abaixo do custo. Depois tem o custo do terreno, que está avaliado no Tribunal, está em processo de expropriação, 1.279.000 euros. Que é o preço que está avaliado oficialmente, portanto vai ficar acima disso. Depois tem o projeto de arquitetura, que também não fala. Depois tem a questão dos arranjos exteriores. Depois tem o equipamento e o imobiliário. Isto, no fim, não é esta conversa dos 10 milhões. Outra questão. O timing da adjudicação. Vou ter que responder. O timing da adjudicação. Estamos a 1 mês e meio de eleições. Há uma contestação à construção da Câmara, popular e político-partidária. E este senhor adjudica, avança, consigna a obra e mete as máquinas no terreno. Tem medo de perder as eleições? Tem medo de perder a maioria? A 1 mês e meio de eleições é antidemocrático, é irresponsável. Qual era a alternativa da sua coligação a este projeto? Este candidato julga... Tem que terminar. Pois, eu sou o último. Este candidato julga... Está com mais tempo que os outros. Assim vou demorar mais. Este candidato julga que tem as eleições no papo. Não é assim. O povo é que vai decidir quem é que ganha e em que condições. E, portanto, julga que pode fazer tudo. A 1 mês e meio de eleições fazer isto, um projeto sem comparticipação. Dá o exemplo da Trofa. A Trofa é um conselho criado em 2000, salvo erro, que funcionava numa vivenda. Depois fala-se sempre em descentralização e aproximar os serviços do cidadão. Agora, porque convém, é preciso uma Câmara que é para descentralizar os serviços todos, não é? Quando ainda há pouco tempo... O candidato e Presidente de Câmara há 8 anos andou a abrir serviços deslocalizados. Queria que terminasse dizendo apenas uma coisa que qual era a alternativa a este edifício? A questão financeira que também fala. Também falou da questão financeira. É assim, para não interromper as pessoas, como o candidato faz... Mas está com mais tempo. A questão financeira. Em 2018, na gestão deste candidato, Presidente de Câmara há 8 anos, a Câmara fechou o ano com déficit de 7 milhões e 600 mil euros. Negativo. Em 2019 teve um superávit de 2 milhões e 500 mil. Em 2020 teve um déficit de 3 milhões e 100 mil.
E em debate está- 2021 o debate vai está ser no um início escalado. e o senhor já Portanto, está isto é a usar questão, o é tempo questão para falar da de todos os assuntos. responsabilidade Não falou. Eu só quero- O senhor candidato falou na questão financeira. É E por isso é que eu estou a responder. Isto não é desinformação, isto é exatamente Agora, o que consta. desculpe, vai ter que concluir. Eu só quero que diga qual é a solução do PSD para este assunto. A solução, aquela obra tem que parar. Este senhor tem que ser responsabilizado por isso, eleitoralmente, e tem que ser responsabilizado Se o senhor, pelas decisões que se o toma. senhor for eleito Presidente da Naturalmente, Câmara, vai parar a obra com certeza. e não se constrói uma casa da democracia. Não, então é não evidente que não, Ok. se é isso que eu estou a dizer. Vamos avançar, e não vamos se constrói, avançar. não é por uma questão de capricho, é porque aquelas verbas, como disse o candidato Adriano, são necessárias para coisas muito mais importantes. Já Pronto, percebemos. já Vamos deixou a avançar, ideia clara. vamos avançar para o próximo tema. Vamos avançar então para um tema que todos também conhecem bem, que está ligado ao ambiente, que é a questão do aterro de sobrado. O aterro de sobrado tem vindo a ser uma luta da população que quer encerrar aquele equipamento. Foi, entretanto, interposta até uma ação popular que visa a nulidade da licença urbanística para que aquilo possa definitivamente fechar pela Associação Jornada Principal. A CDU, começo por si, Adriano Ribeiro, diz que, apesar de reconhecer que aquilo é um problema grave, que mexer com estes contratos pode custar caro. O que eu lhe pergunto é se basta mais fiscalização para que aquele aterro funcione em condições e se a população vai entender essa sua ideia. Eu gostava só de dizer em relação à obra faraónica, à Casa da Democracia, só para deixar isso claro. Para nós é uma questão de oportunidade. Pensamos que não é prioritário. E temos muito onde gastar dinheiro, escola de Irmesindas, piscinas, etc, etc. Portanto, é só uma questão de prioridade. Não somos contra a construção do edifício. Em relação ao aterro, mas mesmo também a discussão que nós acabamos de ter, aqui atrás revela uma coisa que já se percebe há muito tempo. Qualquer assunto no Concelho de Valongo é classificado como uma atrapalhada. Mas eu não vou para aí. Isto, quando é atrapalhada, é uma coisa que ninguém entende. O problema é que estas atrapalhadas são preparadas e as pessoas que fazem isso sabem muito bem o que estão a fazer. Claro que isto não está ao alcance de todos. Portanto, está ao alcance de quem domina, de quem tem o aparelho na mão e, portanto, estas questões, estas fugas em relação ao resvalar ou à derrapagem dos orçamentos, isso está bem preparado. Em relação à questão do aterro, nós colocamos a questão, pronto, noutras frentes, colocamos a questão de que o aterro tem uma duração. A nossa dúvida é de que a 3, 4, 5 anos se toma uma medida para encerrar e depois que os proprietários venham a ser indemnizados, porque aquilo que está ali não é um problema para resolver o problema das pessoas. Aquela iniciativa não foi ninguém que se entende, nós temos que resolver o lixo, não, aquilo é um negócio e, portanto, esse negócio, pode estar preparado para de um momento para o outro, vamos encerrar aqui e agora vamos ser indemnizados, não é? Por aquilo que não vamos fazer e por aquilo que queríamos ganhar. Isso é o perigo que está aí por trás. Portanto, nós não sabemos muito bem, portanto, o que é que está. Aliás, não é só nós. Portanto, e quando se pedem pareceres, há pareceres a todos os gostos, depende de quem é os pareceres. Entendemos que este é um problema que se calhar poderia estar mais avançado, na nossa opinião, neste momento a questão não tem sido tão gravosa, houve recuo por parte dos gestores do aterro, e portanto, porquê? Porque houve pressão da população, a própria Câmara, a partir de certa altura, também se juntou à população. No nosso entender, devia ter sido o contrário, devia de ser a Câmara a pedir à população para se juntar à Câmara. Portanto, houve muitas discussões, eu participei pessoalmente, eu nunca vi o Sr. Presidente da Câmara tão exaltado com ninguém como comigo numa sessão de esclarecimento do aterro em Sobrado. E, portanto, é um problema, portanto, a nossa dúvida é essa. Agora, nós lutamos para que o aterro tenha o funcionamento para aquilo que foi licenciado. Portanto, a partir daí, tudo aquilo que se possa fazer no sentido de melhorar e até se a solução for o aterro, for o fecho do aterro, nós não somos contra isso. É preciso fazer qualquer coisa para resolver o problema daquela população. Vamos avançar. José Manuel Ribeiro, a oposição tem-no criticado por, em 2017, supostamente não ter agido a tempo quando era possível retirar a licença urbanística àquele aterro. A minha primeira questão é porque é que não o fez?
Sim, eu antes de responder tenho que esclarecer aqui uma questão. Rapidamente. Sim. Nenhum investimento é prejudicado hoje e no futuro com a Casa da Democracia Local. É uma mentira. Nós hoje, isso é uma mudança estrutural. A Câmara Municipal hoje tem capacidade de continuar a fazer obras. E isso incomoda as pessoas. Muitas obras. Avancem. Pronto, nenhuma. É que fique claro para quem nos está a escutar, nenhuma, nem estas necessidades, e bem, que são apontadas. Portanto, eu percebo o jogo eleitoral. Sobre essa questão, eu antes de responder diretamente à pergunta, porque se responder assim, ficam com a ideia, o aterro de Sobrado, um dos aterros, foi trazido às escondidas para Sobrado pelo PSD. Tem nome, PSD. Aliás, no mandato em que o candidato do PSD foi eleito vereador. Não aprendendo nada com a Fertor. Nós já pagamos caro a Fertor. Estes senhores, em 2007, entenderam trazer às escondidas 2 aterros. Um às claras, que foi o aterro de resíduos de construção, onde a Câmara chegou a depositar resíduos de construção, como qualquer Câmara. E depois rasgamos esse contrato, que achamos que não fazia sentido a partir do momento em que estávamos a pedir o seu encerramento. E pagamos. Mas trouxe um outro. E assim às escondidas, chamada Recivalongo. E eu desde 2015 tenho as cartas, desde Ministério, Secretaria de Estado, CCDR, combatemos, perguntamos porque é que aconteciam os maus cheiros. Sim, mas porque este licenciamento, porque este licenciamento tem a ver com a sua pergunta. O licenciamento de um aterro de resíduos industriais não é igual ao licenciamento de um aterro de resíduos de construção. Um aterro de resíduos de construção é simples, em pouco tempo abre. Calhaus, é isso que recebe. O outro não. O outro só está completo quando à licença urbanística se juntam 2 outras licenças, que são licenças renováveis, as tais renováveis, da CCDR, para abrir portas, e da IAPA. Que tipo de resíduos? Este aterro foi dado, o licenciamento foi entregue à empresa pelo PSD em 2012. Foi quando eles começaram a receber lamas. Está recordado, eventualmente, que esteve comigo no primeiro mandato o Sr. Adriano. Começamos, volta e meia, a receber queixas dos cheiros das lamas. Foi a primeira, começamos, não foi comigo, já havia. 2013, 14, eu só fui eleito em 2013. Logo em 2014 começamos a questionar a CCDR. Porquê que havia volta e meia cheiro? Certo, mas porquê que não pediu a nulidade da licença em 2017? Como é que o acusam? Calma, em 2017... Vai ter que concluir o seu tempo. Mas é importante que havia em curso um processo de renovação das licenças. São cumpridas. Não, que havia um processo de renovação das licenças. A lei não obriga a uma pronúncia das câmaras. Nós descobrimos e estivemos contra a renovação. E o que é que acontece? A lei o que é que diz? As licenças renováveis, que são cassáveis, são da responsabilidade da IAPA e da CCDR. A licença urbanística, há um período de 10 anos em que as câmaras, de forma fundamentada, podem ir a tribunal pedir a nulidade. E porquê que não o fez? Não sabíamos que havia ali... Sabia. Nós não sabíamos... Não. Quem governou a Câmara antes de nós esteve caladinho durante 10 anos. Sabia. Deixou passar também os 10 anos. Nós só descobrimos portanto, em 2019... Não, é importante dizer isto. Em 2019, quando surge a associação, foi quando se descobre que poderia ter havido ali violação do PDM. Imediatamente ordenei um inquérito interno. Mas, até lá, quem licenciou esteve calado. Calado. Já expôs a sua Agora, ideia, felizmente, existe uma ação PAN. popular e esperemos que o Tribunal decrete a nulidade do licenciamento urbanístico. Foi isso que aconteceu. Muito bem. Vítor Parati Ribeiro, perante isto, acha que tem havido um empurrado de culpas entre o PS e o PSD sobre este tema e o que é que o PAN faria para fechar aquele aterro, se é esse o entendimento do PAN? Sim, é isso que eu, é isso que eu vejo, que o PSD empurra para o PS empurra para o PSD, mas a verdade é que ambos têm culpa no aterro. Nós sabemos que cada vez há mais consumo, há mais resíduos, há mais lixo. Um aterro é necessário, mas onde ele foi construído, a autorização no meio da população, a 500 metros de escolas, é isso que nós vemos que está completamente mal. O aterro, se fosse encerrado ontem, já era tarde. E depois tem aquele problema do tratamento dos lixiviados, onde antes ia para campo, para a tarde de campo. Eu estive esta semana no aterro e o que me foi dito é que quem gera o aterro não quis renegociar com a Câmara de Valongo
os lixiviados para hectare de campo porque não estavam a ser cumpridos as medidas do ambiente. Estava a ser poluído o Rio Ferreira. Então foram feitos os lixiviados, são eles lá próprios que fazem, e vão para outras hectares. E a culpa é dos dois, não adianta empurrar para A, para B, porque o aterro tem que ser encerrado, porque está a prejudicar bastante a população de Sobrado. E não adianta vivermos aqui o jogo do empurra, fui eu, foste tu. Não, ambos têm culpa e vamos encerrar o aterro. É isso que o PAN... Temos que avançar. Que eles deixaram de ter essa... Mas, opa, desculpem lá, não podem fazer isso às pessoas. Eles fecharam a ligação porque a empresa não cumpria, meu caro amigo. É o contrário. Pois não foi Vamos Está bem, continuar. foi isso que disseram. Exatamente, Vamos mas continuar uma coisa é consigo. que foi deixado de ir para lá, é água. Porque senão ainda me vou acusar de ser mal educado e eu sou uma pessoa muito bem educada. Já afirmou que o Presidente da Câmara só veio a público sobre este tema depois de a população ter saído à rua e se ter manifestado. A minha pergunta é, se isso não tivesse acontecido, continuaria tudo igual? Olha, isso está mais que evidente, porque uma coisa é certa, isto é um filho doente de uma barriga de aluguer. E quem está a padecer com isto tudo é o povo de Sobrado, sem dúvida alguma. Mas estamos sempre acusados, os outros candidatos, estamos sempre a ser acusados de prestar desinformação. Mas a verdade não é... Aquilo que nós dizemos é verdade. E eu vou dizer porquê. Por exemplo, de 2007 a 2013, não existe no município de Valongo qualquer ato ou documento onde diga que o José Manuel Ribeiro só opôs à instalação do aterro de Sobrado. Em 2014, já Presidente da Câmara faz... Ou seja, ele próprio licencia no PDM, corrige o PDM, tirando de zona florestal para a zona de equipamentos e estruturas. Logo aí, o aterro fica legalizado. Não sei onde é que se vai buscar aqui a desculpa de um erro clássico do PDM, se ele já está legalizado em 2014 pela mão do Sr. candidato José Manuel Ribeiro. Portanto, acha que esse argumento não vai colher em tribunal? Não, infelizmente não. E eu não trouxe a cassete do partido, nem do comitê, nem de sei lá o que for, nem tenho intenção de aqui estar a engonhar, desculpa o termo, porque há uma questão que nunca ninguém falou, que é pertinente. A mim custa-me a assistir à inércia do Ministério da Saúde, da IRS Norte, e do Ambiente. E do ambiente, sim. Obrigado, Miguel. E do ambiente, porque reparem, existem desde janeiro até julho deste ano, existem mais de 200 casos clínicos registados no Hospital Central de São João, de pessoas sobradenses que foram picados, que ficaram com N de infecções até, alguns que são jogadores do Sobrado, do Clube Desportivo Sobrado, que tiveram que ficar hospitalizados 4 dias e... Se é um caso de uma picadela, claro que aquele tem tipo ao havido INSA... falta de fiscalização ou a fiscalização não tem funcionado? Olha, vou-lhe ser franco, eu preocupa-me um bocado porque este compromisso entre o atual Executivo Municipal e o Governo causa-me aqui uma grande estranheza, porque ambos são socialistas e ambos sabem o que está a passar e ninguém dá um passo em frente para resolver o problema. A questão que eu coloco é esta, só para finalizar, porque eu não sou mal educado. Eu acho que sabia de apostar mais na questão o próprio Ministério da Saúde, o INSA, o Ricardo Jorge e a IRS Norte, fazer uma junção de forças, uma junção harmoniosa de forças para que realmente conseguissem fazer algo, porque não é por acaso que um adolescente de 19 anos fica internado no Hospital São João 4 dias por causa de uma picada, supostamente de um mosquito normal, porque segundo o estudo feito pela RSI Valongo e Ratria, diz que aquilo são mosquitos provenientes dos campos de Laboura e do Rio Feira. Epá, por amor de Deus, isto é tirar areia dos olhos a toda a gente. E depois, o mais engraçado é que o próprio município promove, para finalizar, promove o próprio estudo que foi feito pela RSI Valongo e pela Ratria, o que acho inadmissível. Muito bem. Miguel Santos, vou citar algumas expressões suas. O aterro de Sobrado é para fechar, é a maior ferida aberta no concelho e naquela freguesia há um cenário apocalíptico. Portanto, está certíssimo. Quer fechar o aterro, já percebemos. Mas não foi o PSD que autorizou aquele aterro no concelho? Está certíssimo, corresponde à realidade. Subam ao Baloiço, tem uma panorâmica assustadora. Aliás, se não tiverem a oportunidade, se forem à página das redes sociais, dos Unidos por Todos, PSD, CDS+, tem lá vídeos do Baloiço em cima e vê-se aquele mar em baixo. Portanto, é evidente que o aterro é para sobrar, para fechar. O jogo do empurra entre o PS e o PSD é aquela teoria do Bloco Central que é conveniente. Aqui não há jogo de empurra nenhum, não há nenhum jogo de empurra. Eu tenho que dizer que eu, enquanto vereador, não participei nesta decisão. Ponto.
Isto só por causa da insinuação... Portanto, a culpa não é sua, mas não é do PSD? Deixe-me, vou-lhe responder. A insinuação constante do candidato Zé Ribeiro, que ele insinua, não afirma, insinua. Portanto, isto é um facto. Eu não participei da decisão. A vinda do aterro é da responsabilidade do PSD. Porque o PS não é finalmente, jovem. Eu fiquei contente com a sua Não fica contente, não seja irónico, nem seja mal criado, porque ainda na terça-feira tivemos um debate do JN e estavam estas pessoas todas, mais as que nos viram, e eu afirmei exatamente isto. E afirmo sempre. Vou pedir que não entrem em diálogo. Não se pode, tem que se ter aqui alguma autenticidade, percebe? Eu já lhe expliquei que eu não estou disponível para ganhar as eleições a qualquer custo. O senhor está, eu não estou. Eu não abdico já respondeu dos à meus minha questão. princípios de autenticidade. Vamos avançar. E, portanto, o aterro, quando veio, foi apresentado como sendo uma coisa fantástica. Era tecnologia de ponta. Nós temos responsabilidade porque o PSD estava na Câmara quando tomou essa decisão. Aquele senhor, o candidato Zé Ribeiro, tem responsabilidade porque era autarca eleito e não piou, não abriu a boca, não disse nada. Ninguém sabia. Não sabia. Não acredita Era nesta teoria do desconhecimento, é Não, isso? é um autarca incompetente, não sabia. E passado estes anos todos, em 2017, quando já era Presidente de Câmara há 4 anos, também não sabia que podia ter não renovado a licença do aterro. Também não é sabia. verdade. Também não é Portanto, verdade. quando não consegue Também é Já usou muito tempo na primeira responsabilizar-se, questão. pois é assim, declaradamente está contra o aterro, mas vai buscar patrocínios às empresas do aterro para a atividade da Câmara. Expoval, por exemplo, declaradamente está contra o aterro, mas quando tem que agir contra o aterro, não sabia. Declaradamente está contra o aterro, mas regularizou no PDM o aterro. Declaradamente está contra o aterro, mas paga ao aterro para depositar lá resíduos. Portanto, como diz o Armindo Ramalho, não acredita que essa questão da violação do PDM vai funcionar em tribunal também? Não sei, porque isso aí caberá ao tribunal decidir. Agora vejamos. Vamos avançar. O aterro, o que tem que ser comprovado é que o aterro não funciona legalmente ou não é ambientalmente responsável, que é para evitar aquilo que o candidato Adriano referia, de mais tarde virem as empresas a sacar responsabilidades aos poderes públicos pelo facto de terem encerrado. Esse é o ponto-chave. Posso revelar um documento que não é público? Não, isto é importante, que não revelei 30 nenhum. segundos. Isto é para ver o que é que estamos a lidar. Esta empresa, Reciba Longo, não satisfeita por ter apresentado uma queixa contra os dirigentes da associação Jornada Principal, um deles é candidato do PSD à Junta, e ter sido arquivado, o Ministério Público diz, os senhores fizeram muito bem, esta empresa, a mesma empresa de que estamos a falar, de que ninguém sabia o que era, veio agora apresentar uma acusação particular contra o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, pedindo 100 mil euros. Isto é intimidação, isto é meter medo. Isto é técnica usada noutros países. Pronto, é isto que estamos a lidar. Já temos só 30 segundos. É lamentável e sobre isto não se ouve palavras nenhumas dos candidatos. Senhor e usam argumentos... Francisco e senhora jornalista, eu posso mostrar um documento que não é público. Também tem aqui um documento que não é público. O senhor candidato Zé Ribeiro, no debate de terça-feira, com um grande melodrama, num determinado momento, aflito, anunciou que tinha sido ameaçado de morte. Que é para se vitimizar. Eu não disse isso. O senhor é que está a dizer. Conclua, se faz favor. Se me permitirem, afirmou que tinha sido ameaçado de morte, que era um melodrama, que é para se vitimizar. E eu perguntei se tinha apresentado queixa no Ministério Público, porque não é o cidadão José Ribeiro, é o Presidente da Câmara de Valongo que foi ameaçado de morte. É um dever apresentar queixa no Ministério Público. Eu, como não levo o cidadão, o Presidente da Câmara, José Ribeiro, muito a sério, enviei um mail no dia 14, terça-feira, logo no dia seguinte, ao Ministério Público, a solicitar se o excelentíssimo Sr. Dr. José Manuel Pereira Ribeiro apresentou nesse tribunal queixa-crime pelo crime de ameaça. E em caso positivo, em que altura é que a mesma foi apresentada? Eu tenho aqui a resposta do Tribunal, dizer que não há queixa-crime nenhuma. Muito bem, já provou o seu ponto. É tudo uma ilusão, é uma fábula. Fui visado. Este documento aquilo que eu disse, o que o candidato está a fazer, eu compreendo. Está aqui. Aquilo que eu disse no debate, e reitero, fui aconselhado várias vezes pela polícia a ter cuidado, porque estas empresas... Foi isso que eu disse, vai ouvir com atenção. Não entre em diálogo, por favor. Aquilo que fui aconselhado pela polícia foi, tenha cuidado, porque noutros países... Os autarcas que se metem com estas empresas acabam mortos. E a prática desta empresa, isto é real, José Manuel Ribeiro. tribunal, esta empresa usa estes métodos de intimidação.
E o senhor não está preocupado Nuno com Monteiro, isso. E não Nuno Monteiro, apresentou queixa ao enquanto Ministério candidato Público, afirmou nem nada. recentemente Não que apresentou queixa. o aterro está demasiado próximo da brincadeira. população Tem que ser mais e que teria, autêntico, no assim. mínimo, de mudar de Enganar as local, pessoas, palavras nem de que honra. fosse dentro do município. O que eu lhe pergunto é para onde é que mandava aquele aterro? É assim, os aterros são necessários. Por parte do Bloco de Esquerda, nós temos defendido, quer a nível autárquico, quer a nível do Parlamento, tentar ter todo tipo de medidas para aumentar a reciclagem, para aumentar a reutilização, para que, no fundo, que hajam menos resíduos. Mas eles vão continuar a existir, por isso temos que ser conscientes e saber que os aterros têm que continuar. É lógico que Valongo tem outras zonas longe das populações. Por exemplo, Por exemplo, nós temos zonas no monte que poderão realmente ou haver um espaço longe das populações onde se possa ter esse aterro. em Sobrado ou noutra freguesia? Pode não ser em Sobrado, estou a falar no município. No município temos aqui as serras que temos que as proteger, mas temos, por exemplo, zonas mais longe, com terrenos que não estão junto das populações. Todos nós chegámos à conclusão de que aquele aterro foi um erro e que está demasiado próximo das populações. E temos que olhar para o futuro. Aqui, nestes debates, muitas vezes, olha-se demasiado para o passado, temos que olhar para o futuro. E o futuro tem que se pensar o que se tem que fazer. E para nós a questão é relativamente simples. Nenhuma empresa está acima da qualidade de vida dos cidadãos, seja ela qual for. Seja um aterro, seja outro tipo de indústria, não está acima da qualidade de vida. E aquela tem estado? Neste momento, a empresa tem estado acima da qualidade de vida dos cidadãos, sem dúvida absolutamente nenhuma. Falta de fiscalização? É lógico que se os cidadãos de Sobrado, ao longo dos anos, têm verificado estes problemas, e nós próprios daqui de Valongo, que quando vamos a Sobrado e sentimos os odores que às vezes existem, é lógico que está errado. Não pode existir, junto de uma população, aqueles problemas. Mas um novo aterro no concelho não teria esse problema também? O novo aterro, primeiro, tem que ser um aterro, como o Miguel estava a dizer, que realmente responda tecnologicamente às necessidades do ambiente. Este verdadeiramente não está a corresponder. Por isso, é lógico que eles vão ter que existir os aterros, mas na realidade eles têm que corresponder tecnologicamente e verdadeiramente àquilo que são licenciados, coisa que este não está a fazer. Assim sendo, este aterro, para nós, é um aterro que tem que fechar. Tão simples quanto isso, porque não está a conseguir resolver os problemas. E não resolvendo os problemas... Nós vamos avançar no próximo tema, que é mobilidade, e íamos pedir uma coisa. A José Mobilidade, que a José Manuel Ribeiro e o Miguel Santos, não sei se têm muito respeito pelos vossos adversários, mas pelo menos peço-vos que tenham respeito pelos nossos leitores, nós temos que fazer o debate no tempo programado. E a primeira questão será para José Manuel Ribeiro. A mobilidade é um assunto transversal a quase todos os concelhos, em Valongo não é exceção. Uns reclamam mais transporte para a freguesia de Sobrados, outros reclamam metro a Hermesinde. E o que eu lhe pergunto é, tem sido acusado pela oposição, o município é acionista dos STCP, a verdade é que os STCP não chegam a todas as freguesias do concelho, e o que eu lhe pergunto é, a Câmara Municipal, ou o Presidente da Câmara Municipal não tem força suficiente dentro dos STCP para conseguir resolver este problema? É uma excelente pergunta. Deixe-me só dizer o seguinte, eu sou contra a localização de qualquer outro aterro. Nós estamos a falar da Já mobilidade. sei, mas é importante dizer Já assim, passou esse tema, desculpe. nem pensar mais nenhum aterro. Sobre a mobilidade, nós entramos no processo de municipalização dos STCP, como referiu e muito bem, depois de uma tentativa no governo do Dr. Pedro Passos Coelho de entregar a privados, que aliás, nós devemos recordar que o método é o método típico do Vítor Gaspar e de muitos dos ministros dessa época, era degradar a qualidade de serviço dos STCP. Recorde-me, foram reduzidas as carreiras à noite. Sim, agora a empresa foi emagrecida a um ponto de torná-la interessante aos privados. Felizmente eu estive na luta para salvar os STCP e hoje, há bem pouco tempo, passamos a ser acionistas dos STCP. Somos o que temos a menor cota, 5,4%, Porto tem 54%. Nós não estamos no Conselho de Administração. A STCP é uma empresa importantíssima porque permite o acesso direto à cidade do Porto. Dito isto, a STCP tem uma concessão. Nós, desde o início, que dissemos, quando existirem condições porque de tempo em tempo a concessão pode ser revista. O que é que nós queremos? Queremos que surja mais uma antena
Porque é preciso perceber que a STCP não pode ir para cima da concessão dos outros. E, portanto, quando for possível, queremos criar uma antena que vai ter que ser a Câmara a pagar, e estamos para isso preparados financeiramente, uma antena que leve a Sobrado. Hoje, Sobrado só é servido por linhas privadas, mas que praticam o mesmo preço dos STCP, o passo único. Portanto, respondendo diretamente a essa questão, o resto são arranjos que nós temos vindo a fazer com os STCP, em alguns casos mais difícil. Temos um problema, não conseguimos ainda que a Valpi deixasse que a STCP fosse até à rotunda de Gandra. Porquê? Porque tem uma linha que é da Valpi. E estamos com muita ansiedade, isto é importante para quem nos escuta, à espera que o concurso público que foi lançado, que avance. Porque, no nosso caso, é o lote de Valongo, Gondomar, Paredes e sul de Santo Tirso, e que vai resolver quase todos os problemas do transporte rodoviário, porque as novas linhas e as linhas futuras foram desenhadas com a ajuda de todos os presentes de junta, mas é importante dizer isto. Já percebemos. Pronto. Vítor Paraty Ribeiro afirmou que tem a intenção de colocar em circulação gratuitamente por todas as freguesias um autocarro, principalmente para servir as pessoas que vão às consultas dos hospitais do Conselho, aos centros de saúde, que vai funcionar entre as 8 e as 20 e que será utilizado por quem comprova a necessidade dos cuidados médicos. A pergunta é muito concreta. O autocarro vai levar quantas pessoas? Se tem noção de quantas pessoas se requisitam esse serviço? O autocarro vai de manhã e vem à noite ou vai andar a circular pelo Conselho? Nós vamos levar o PU do Centro de Saúde para entrar no autocarro? Como é que vai funcionar isto? A intenção do autocarro é precisamente porque nós temos centros de saúde e o hospital que está a cerca de 1 km e, se for campo, está a mais distância do transporte público. Ora, eu creio que é um dever da autarquia salvaguardar os mais idosos e as pessoas com menos mobilidade, porque esse transporte é essencial, porque as pessoas têm que andar 1 km a pé. Então, quer dizer, uma pessoa vai ao centro de saúde, vai ao hospital porque está doente, porque não está saudável, e ter que caminhar do centro de Valongo ao hospital de Valongo, ao centro de saúde... Nós precisamos, mas como é que vai colocar esse autocarro em funcionamento? Um autocarro circular É do dia todo a passar no centro de saúde. Exatamente, que faz a circulação, termina, volta a fazer a circulação, porque isso existe em outros países, isso existe e porque não em Valongo. É uma responsabilidade da autarquia fazer com que as pessoas que trabalharam uma vida inteira terem acesso à saúde. E se não há um transporte que os leve lá, como é que as pessoas vão fazer? Vão andar a pé? Vão pedir aos bombeiros? Os bombeiros não podem acorrer a toda a gente. E é isso, porque esse transporte é mesmo essencial. Armindo Ramalho, o Nós Cidadãos defende um investimento em parques dissuasores e na frota elétrica. Onde é que ficariam esses parques e que frota elétrica é esta? Ora, aí está. É fácil. A frota elétrica, nós, já que fazemos parte e somos acionistas da SCCP, como o senhor deve saber, já há autocarros de 54 lugares da SCCP a circular na cidade do Porto que são elétricos. E alguns são a gás natural. Até para uma questão de pegada ecológica, acho que era importante aqui, no nosso Conselho, principalmente mais a norte do Conselho, apostar nesse tipo de veículos. Mas, para tal, é preciso que o SCCP sofram alguma pressão, coisa que já não existe há muitos anos. Por exemplo, desde 2013, o candidato José Manuel Ribeiro confrontou e comprometeu-se com a população que ia tratar dos transportes públicos, nomeadamente para Sobrado e Campo, não se verificou. Em 2017, não sou eu que o digo, sou ele que o publica na internet. Em 2017... O senhor já explicou o que é frota elétrica. Então, responda, por favor, o que é que são os parques dissuasores? É muito simples. Nós podemos, de alguma forma, começar a pensar, olhar, por exemplo, na zona de campo. Temos lá um retalho que dá perfeitamente para nós colocarmos os nossos veículos movidos a combustível fóssil e apanharmos, por exemplo, o comboio para ir para baixo, para onde quiséssemos, para o Porto, para o Marco. Temos em Hermesinte um espaço que poderá ser aproveitado também. Mas está a falar de resolver um problema do transporte na cidade do Porto. O que eu lhe perguntava eu pensei que os espaços que quer era para tirar trânsito à cidade do Valongo. O problema é que nós, na cidade de Hermesinde, não temos um espaço maior para o criar, enquanto nas freguesias a norte nós temos, nomeadamente em Campo. Mas há um problema. Campo é mal servido também pela CP. São 6 comboios que param diariamente no apiadeiro na estação, no apiadeiro de Campo, que é para norte e que é para sul. 6. É uma miséria. Não é? As pessoas ali estão mal servidas. Mas relativamente aos transportes públicos, se o senhor me permitir, e se me der mais 30 segundos, eu acho que é importante, estamos sempre a focar-nos aqui na questão do transporte público. Existe em Sobrado? Existe, de 1 hora e 10 horas e 10. Mas em Campo? Não existe.
O senhor já viu que é um trabalhador que sai no apiadeiro de campo e ir para a zona industrial andar 2 km e 600 a pé, no frio, na chuva, no verão, para ir trabalhar e depois ter que regressar do seu local de trabalho para apanhar o mesmo comboio? Então o trabalhador já não chega lá motivado, não é? Andar 2,6 km para uma empresa e chegar lá cansado, claro que ele não vai produzir como se chegasse lá fresquinho. Eu acho que temos que começar a olhar para campo, para a freguesia de campo e para a zona industrial de campo com outros olhos. Que é isso que falta. Falta dinâmica e criatividade da parte do município. Porque andar lá por Alcatrão em 3 metros quadrados a dizer que se fez obra, porque se tirou uma lombazinha, isso não chega. Campo sofre, a zona industrial de campo sofre, não tem infraestruturas de telecomunicações, parece um lugar do terceiro mundo, é por satélite, não é? Não tem fibra. Já percebemos a questão da mobilidade. Miguel Santos, Unidos por Todos, defende uma linha de metro até Hermesinde. E porquê Hermesinde? E porquê uma linha de metro? Sim, Unidos por Todos, o candidato Zé Ribeiro diz que salvou os STCP, esteve nessa luta. Mas depois diz que o resultado é mau, porque o serviço dos STCP é mau. Foi um salvamento gorado, com mau resultado. Mobilidade não é só transportes públicos, é transportes públicos e é vias. É preciso, para os próximos 4 anos, que é isso que estamos a falar, construir 2 vias estruturantes, que é dos Lagueirões para os Montes da Costa, em Hermesinde, e a via circular à cidade de Valongo. O dinheiro que está a ser torrado na Câmara é essencial para fazer isto. Isto é muito mais importante. Focasse, por favor, na questão da sua proposta, mas a questão que lhe coloco é sobre o metro. Eu vou-lhe falar do metro. As vias têm que ser reparadas, que é uma coisa escandalosa. Miguel Santos, eu vou passar ao próximo candidato. Se não responder, eu fiz-lhe uma questão muito concreta. Diz que é preciso uma linha de metro até Hermesinde. Eu só precisava que me respondesse a isto. Porquê é que é preciso uma linha de metro até Hermesinde? Falaram dos STCP, falaram da concessão de privados. Mas você está a falar de estradas. Queria que termine. Então tem 30 segundos para falar disso. Não, precisa que me responda uma questão em concreto, porque as perguntas são colocadas por nós, não é por si, não é o seu que mas é que a mim colocou-me uma questão adicional, que é do metro, e eu quero responder-lhe, mas eu tenho o direito de me referir aos assuntos que os outros candidatos se referiram. 30 segundos para referir os outros vou tentar, como está constantemente a interromper-me, depois fica a impressão que eu não responde ao que lhe perguntamos. Pois, mas eu tenho que responder, eu respondo ao que me pergunta e respondo-lhe ao metro, mas tenho que falar dos assuntos que os senhores falaram. Mas quando for assim, convida os senhores e faz uma conversa de café com eles. Connosco obedece às regras, era que eu lhe peço. As regras têm que ser iguais para todos, então Francisco. As regras têm que ser iguais para todos. Portanto, as novas vias, o transporte público, que é os STCP e a concessão de privados, que tem que ser subsidiária, não se pode sobrepor. A reparação das vias, que é um escândalo. A A4 deve ser aproveitada, devemos tentar, com a Brisa, conseguir condições favoráveis para os residentes no concelho, para poderem utilizar a A4 mais, que está aqui ao nosso lado. O metro, estamos há 20 anos fora do metro. É o único concelho do Grande Porto que está fora do metro. Nós temos que abrir esse dossiê e temos que lutar e começar a colocar a questão do metro. Existe o canal de Leixões. Nós precisamos de uma ligação de Hermesinde até ao São João. É a ligação de metro que tem que ser feita. Se nós não colocarmos essa questão em cima da mesa, que é essencial para a qualidade de vida e para o desenvolvimento não só de Hermesinde, mas do concelho, ficaremos mais 20 anos fora do metro. E isso não pode acontecer. Mas tem consciência que a cidade de Hermesinde é das mais privilegiadas de ligação ao Porto. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, só em comboios, a Hermesinde param 188 comboios por dia que ligam Hermesinde ao Porto. Acha que essa é uma prioridade quando existe freguesias onde, por exemplo, o autocarro não passa lá, ou passa de 3 em 3 horas, ou como dizia ali o outro candidato, em campo, onde o comboio para 6 vezes durante o dia? Então agora vou ter mesmo que falar dos outros temas que eu falasse. Responde a esta pergunta que eu lhe coloquei. A mobilidade, como referiu, é uma conjugação de diversos recursos e fatores e que tem que cobrir o concelho todo através das vias, através do STCP, da concessão de privados e de Hermesinde, da parte da ferrovia também, no apiadeiro de campo, nos vários apiadeiros que temos, em Hermesinde. Isto tem que funcionar em conjunto, não há privilégio, não pode haver privilégio de uma freguesia relativamente às outras, tem que haver equidade. Mas nós temos que construir... É por causa dessa equidade que eu lhe faço a questão. E eu estou-lhe a responder, tem que haver 188 conjunto em que com equidade se consiga pôr todo o recurso a funcionar ao mesmo tempo e de forma integrada. Para isso é preciso orientação e gestão e é preciso força política também. Nuno Monteiro, o Bloco de Esquerda defende a criação de um circuito municipal de transportes personalizado e a pedido. Quer-nos explicar o que é isso? Nós constatamos, ao conversar com as pessoas, que neste momento
o Conselho está a envelhecer. Existem vários casos de pessoas que realmente têm dificuldade por falta de mobilidade, pela idade, por estarem num local onde não existe transportes, e nós achamos que a Câmara tem responsabilidades na resposta às necessidades desses cidadãos. Nesse sentido, nós defendemos a criação realmente desse transporte, que será um transporte que essas pessoas, precisando dele para se dirigir a um centro de saúde, a um hospital, mas também aos serviços de uma Câmara, aos serviços da loja do cidadão, para tratar desses assuntos. Desde que justificado, a Câmara deve dar essa resposta. Essa é a nossa promessa de tentar criar realmente essa resposta que sentimos que é necessária para os cidadãos. Em relação à mobilidade, e se me permite responder, nós temos que pensar em algo muito importante. O tempo tem passado, neste Executivo passaram mais 8 anos, e Sobrado continua sem resposta correta às necessidades dos serviços públicos de transportes. E nós temos que pensar em algo, vendo aquilo que eu costumo dizer, ver a fotografia toda. Nós estamos com questões ambientais terríveis. Estamos com o clima a alterar-se, estamos com problemas enormes a nível do planeta e nós parece que estamos num local que não tem havido grandes intempéries, mas elas mais tarde ou mais cedo vão cá chegar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a resposta dos transportes públicos tem que ser uma resposta eficiente, uma resposta boa e que responda aos cidadãos de todo o município. E a autarquia tem fortes responsabilidades nesse sentido. Porquê? Porque nós temos que diminuir ao máximo a necessidade do transporte privado. Eu estou convencido, por aquilo que falo com as pessoas, que realmente se as pessoas tiverem uma alternativa pública e uma alternativa eficaz de transportes públicos, elas evitam realmente o seu transporte privado. E é essa a resposta que nós temos que dar. Por isso, a nível da mobilidade, nós gostaríamos de poder dirigir-nos a Sobrado e realmente verificar que já chegou lá o transporte. Campo também tem zonas onde realmente não existe transporte e o resto do município tem questões muito complicadas. Eu trabalho no Hospital de Valongo, o Hospital de Valongo não passa lá nenhum transporte público, só passa a Gondomarense em direção a São Pedro da Cova. Resumindo e concluindo, ouço queixas diariamente de pessoas que tentam lá chegar e têm dificuldades em lá chegar porque só têm transportes no centro. Vou dar um exemplo. De Valongo para Alfena não existe praticamente transportes nenhuns. Uma pessoa que trabalha em Valongo, que vive em Valongo, quer se dirigir à Maia, não tem transportes para a Maia. É uma questão muito complexa que esperamos ver resolvida. Adriano Ribeiro critica o facto da Câmara Municipal de Valongo ser acionista dos STCP e diz que as pessoas de Sobrado continuam sem direito aos transportes públicos não privados. Mas a verdade é que, para um cidadão de Sobrado, é indiferente ir nos STCP ou ir num privado, porque com o parto o preço é exatamente o mesmo. Em relação a essa questão, portanto, nós ainda no último debate colocamos se os STCP fossem a Sobrado, e hoje até inclusivamente o Sr. Presidente da Câmara, o candidato do Partido Socialista, admite a possibilidade de ir a Sobrado. Portanto, começámos todos a reconhecer a importância dos STCP ir a Sobrado. E se os STCP forem a Sobrado, não é, eu penso que a freguesia passará a ser mais visitada pelas pessoas da área do Grande Porto, portanto, a malta que vai conhecer Sobrado, até vai beber um copo, portanto, passa a conhecer melhor e, portanto, Valongo vai ser enriquecido por isso. Portanto, em relação à mobilidade, né, principalmente o Centro de Saúde de Campo é um bom edifício, foi construído há pouco tempo e tem um problema. O problema é principalmente para as pessoas mais idosas. Até aqui tínhamos um centro de saúde à face da Estrada Nacional 15. Hoje está mais ou menos a 200 metros da 209. Portanto, não é sim um grande problema no nosso entender, é para as pessoas mais idosas, portanto, que têm mais dificuldade para se deslocar. E eu creio que não seria necessário aqui um grande investimento, é evidente que não podemos... o autocarro circular. Eu não tenho aqui uma solução para apresentar, porque não vim aqui, portanto não era esse o objetivo, mas isso é um problema. Por exemplo, em Sobrado, as pessoas que moram no bairro do Baldeirão, as pessoas que moram em Hermesinde, no bairro de Sá, as pessoas que moram no bairro de Ramalho Ortigão, em Campo,
são principalmente essas pessoas mais afastadas, portanto, que têm dificuldade de chegar aos centros de que mais precisam, que é o médico, que é vir, portanto, à cidade, etc, etc. E, portanto, eu creio que há a possibilidade de se resolver este problema, é uma questão de se discutir, porque há coisas que começamos agora a perceber, portanto, não tem nada a ver, mas, por exemplo, felizmente, todas estas pessoas que estão aqui são contra o aterro de Sobrado. Agora, vamos caminhar no sentido de ir na direção daquelas pessoas que têm o poder de decisão na mão, de os ganhar também. Portanto, porque eu penso que aqui, portanto, o objetivo é comum, as pessoas estão aqui a lutar, eu acredito, todos nós estamos a lutar por um melhor viver, por uma qualidade de vida dos cidadãos do Concelho de Valongo, independentemente, portanto, das diferenças que possam existir. Muito bem, passemos ao próximo tema que também tem marcado este mandato, que tem sido os aumentos nas tarifas de água e saneamento. Portanto, houve um aumento inicial por causa da atualização do tarifário, quando entrou em vigor o novo tarifário em 2018, e agora em 2021 voltou a haver um novo aumento que tem gerado críticas quer das forças partidárias, quer da própria população. Embora o Executivo em funções esteja sempre a referir que Valongo mantém uma das tarifas mais baixas na área metropolitana do Porto. O que eu começo por perguntar a si, Vítor Parati Ribeiro, é: para o PAN o preço da água em Valongo é ou não elevado, e se for eleito, baixaria ou não a fatura? Eu gostaria de voltar novamente à mobilidade. Rapidamente. Não é só os autocarros que está... E eu respondo já, porque não me deu tempo, e eu gostaria de ter o meu tempo também, porque eu sou o que falo menos. Não é só autocarros a Sobrado, a Campo e afins. Temos que ver que temos uma estrada que liga Valongo a Alfena, que não existem passeios. Há pessoas que se deslocam a pé de Suzão a Alfena, há pessoas que se deslocam de Campo a Sobrado, também é uma estrada sem passeios. Agora, voltando ao tema da água. Sim, eu concordo que nós somos dos municípios da área metropolitana que temos a água mais barata. E o conteúdo da fatura, os impostos que se pagam? No Rio Lessa fazem descargas e estamos a pagar para esgotos. Estamos a pagar uma taxa de RSU que vem incluída na que vem incluída na fatura da água, onde temos uma péssima recolha de RSU. Foi prometido que até 2021 a recolha seletiva porta a porta ia existir em todo o concelho. Atualmente, e eu não estou assim com os números dentro da cabeça, mas se houver 10%, é muito. E eu faço esta pergunta ao Sr. Presidente. 25. Na fatura... 25, pronto. Peço desculpa ter dito só 10%. Se diz 25%, será 20%. E eu pergunto ao Sr. Presidente se essas pessoas que fazem recolha seletiva pagam a mesma taxa que as restantes pessoas que não fazem nenhum tipo de recolha, de separar os resíduos, se pagam o mesmo, se pagam menos, se pagam mais, se pagam menos. É isso que eu gostava de saber. Mas voltemos à água. Na sua visão, o problema não está no preço da água, está no preço da fatura global, é isso? Exatamente, no global, onde as pessoas que fazem a separação do lixo estão a pagar a mesma taxa. Por que não compensar essas pessoas, principalmente as mais idosas? Reduzir a fatura com um bónus de 10%, onde as pessoas possam gastar na farmácia. É um exemplo que eu estou a dar, e as pessoas sentiam-se mais tranquilas, ter uma redução na taxa de RSU. Isso afetaria muito as famílias que estão a pagar o mesmo que as outras pagam. Muito bem. Armindo Ramalho, o NOS tem referido que Valongo tem uma água paga a peso de ouro, quando o Presidente em exercício diz que é a sexta mais baixa da área metropolitana do Porto. O que eu lhe pergunto é: estarão a olhar para os mesmos dados, ou como é que explica isto? Eu estou a olhar para os dados corretos, mesmo com fonte da ERSAR, eu estou-me a basear neles. O que é certo é que, se olharmos por cada metro cúbico da água do Porto, fica a 0,52, aqui em Valongo fica a 0,836. Portanto, só aí, vejam só bem a diferença. Claro que a nossa água está a ser paga, e a forma como é feita a cobrança das taxas de tratamento e saneamento considero que é altíssima e, quiçá, abusiva. E já que estamos a falar da questão da água, se me permite, que faz todo o sentido, nós desde 2006 a 2021, até junho deste ano, temos aqui a Etar de Campo, que foi inaugurada com poupa e circunstância, num investimento pago totalmente pela Câmara Municipal de Paredes e aqui de Valongo, mas quem pagou, no fundo, foi os municípios de Valongo que pagaram com a fatura da água, com este aumento brutal da fatura da água. Acontece que, segundo um estudo da ERSAR, de 2006 a 2020, as águas residuais
de hectare de campo não foram tratadas conforme ditas as regras ambientais. Ou seja, por vezes, apenas tiveram um tratamento primário e não o segundo tratamento primário, como dita o regulamento feito pela ERSAR. É bem, todos os balonguenses, sobradenses e as pessoas de campo pagaram sempre a sua fatura certinha e na fatura bem discriminada, algo assim semelhante a isto, aquilo que nós pagamos para a água, para as taxas de tratamento, etc. Certo, O que é certo é que foram cobrados. Sim. Senão ainda vou ser acusado de ser um zordeiro. O que foi cobrado a mais de 2006 a 2020 foram 25 milhões de euros. Eu pergunto, quem é que vai devolver esse dinheiro que foi cobrado indevidamente aos cidadãos de Valongo, Sobrado e Campo? É o município? É a Biowater? Ou aqui temos um pretexto legal para fazer resolução do contrato com a Biowater, o contrato de concessão? Okay. Isto é que deve ser debatido e analisado, porque estamos a falar em muito dinheiro, são 25 milhões de euros. Já vamos pedir ao Presidente que responda então a essa questão. Miguel Santos, baixar o preço da água já no próximo ano é uma das principais promessas eleitorais da coligação que representa. Como é que se faz isto quando há um contrato de concessão feito, quando o PST governava a autarquia, que é preciso cumprir? Há um contrato de concessão feito há 20 anos. Há 20 anos. E que já foi teve feito em aditamentos. 2000. E que já teve aditamentos e que mais recentemente o candidato José Ribeiro, Presidente da Câmara, introduziu novidades no contrato, nomeadamente resolveu comprar uma renda que já existia no contrato, essa possibilidade, mas nunca foi cobrada. Foi. Resolveu cobrar uma renda que importa quase 1 milhão de euros por ano pela Câmara, sabe-se lá para fazer o quê, depois vê-se os relatórios e contas da Câmara e percebe-se, não é? E depois, claro, a concessionária faz repercutir esse valor no preço que os municípios pagam da água. Portanto, dizer que é possível baixar a água, sim, é possível, é uma questão de opções políticas. A Câmara, se abdicar dessa renda, imediatamente há um efeito no preço da água que, no Grande Porto, Maia, Matosinhos, Porto, Gaia, Gondomar e Valongo, tem a maior tarifa de disponibilização. É 0,16. Tenho o valor de primeiro escalão mais caro do Grande Porto, de todos estes municípios que eu referi, 0,8152. E, portanto, estes são os números que os valonguenses pagam na fatura da água, independentemente certo. Mas José Manuel que se Ribeiro diz que esta renda é aplicada porque o Tribunal de Contas diz que deve ser. Iria contra o Tribunal de Contas? Pronto, isso o José Manuel Ribeiro é que tem que explicar o que é que ele diz, porque ele diz tanta coisa e neste debate eu já perdi imenso tempo a tentar esclarecer as coisas que o José Manuel Ribeiro diz. Eu não o levo a sério, francamente, portanto, ele explicará isso com certeza. Repara uma coisa, a hectare de campo que foi referido ainda agora mesmo teve uma intervenção de quase 5 milhões de euros. Os moradores em torno da hectare de campo queixam-se de maus cheiros. Já. Eu já lá fui, tenho ido lá quase todos os dias. Vou lá. E aquilo já está naquele estado. Portanto, o problema não ficou resolvido. Não sei se ficou, sei que o efeito continua a existir dos maus cheiros da hectare de campo. Isto é da responsabilidade do candidato e do seu Presidente da Câmara. Só para terminar, a questão da recolha de resíduos sólidos urbanos é uma porcaria. É verdadeiro, é no concelho todo. Basta sair à rua. O que é que era preciso fazer para mudar? Tem que se mudar, tem que haver mais limpeza. Não há limpeza das ruas, não passa um carro a lavar as ruas há anos neste concelho. Os contentores dos ecopontos estão constantemente cheios e depois os municípios confrontados com isso não têm, alguns não têm a melhor reação porque deixam ficar o saco, não é? Não querem levá-lo para trás e voltar a regressar. Claro que se eles estiverem vazios já podem colocar, portanto é preciso mais eficiência, é preciso mais exigência, é preciso mais fiscalização. Mais exigência ao prestador de serviços que presta serviços ao município de Valongo há muitos anos. É preciso mais exigência sobre o prestador de serviços. Se o município está a pagar, tem de cumprir. E tem que haver maior frequência da recolha, porque esta não está a funcionar. Muito bem, já deixou clara a sua posição. Vamos só voltar ao tema da água para ouvir aqui o Bloco de Esquerda. Nuno Monteiro, o Bloco defende que a água seja resgatada e que volte a ser pública. A minha primeira questão é, sabe quanto é que isso custaria aos municípios? Ao município e aos municípios? Respondendo, começando pelo fim da sua pergunta, eu sei aquilo que custa aos municípios ter a água privatizada.
E isso é um princípio que é simples de analisar, todos nós o sentimos todos os meses. Não é segredo para ninguém que o Bloco de Esquerda, desde sempre, defende que aquilo que é mais importante num país, numa sociedade, nunca deve ser privatizado. A água, a energia, não devia estar privatizado. Infelizmente, por opções, do nosso ponto de vista, completamente erradas, foi o que aconteceu. E Valongo tem, neste momento, a água privatizada. É lógico que, e noutros debates já tive a oportunidade de verificar, que nós temos que ser conscientes e temos que cumprir a lei. E, cumprindo a lei, nós temos que pensar que o resgate vai ter custos e acreditamos, mesmo assim, que é a melhor solução. Então, para isso, o Bloco de Esquerda, a nível parlamentar, e com certeza com a intenção do Governo em o fazer, nós achamos que não só em Valongo, mas em todo o país, a água deve ser resgatada e deve estar na esfera pública. E a questão mas com apoios do Governo, é isso? Tem que ser o país a decidir, tem que ser uma opção do país. Não tenho dúvidas em relação a isso. Mas sem esse apoio, a Câmara de Valongo tinha condições para ter esse impacto financeiro? Não, neste momento não tinha condições e temos consciência disso. E temos consciência de que, cada vez mais, em questões tão importantes como a água, tem que ser o país envolvido e tem que ser o país politicamente decidir aquilo que será melhor para os cidadãos, sem dúvida nenhuma. Adriano Ribeiro tem vindo a atribuir culpas quer ao PSD nesta matéria, da concessão da água e do custo da água. Aliás, proferiu uma expressão que passo a citar, que é: o PSD distribuiu pelo Conselho enormes placares com a seguinte descrição: no nosso Conselho pagamos água a preço de ouro. Isto são lágrimas de crocodilo, porque quem entregou o ouro ao bandido foram eles. Perante isto eu pergunto-lhe, não acredita nesta promessa do PSD? É eleitoralista? Eu, em primeiro lugar, portanto, quero dizer que a responsabilidade da concessão neste momento é do PSD e do PS, porque a concessão foi concessionada em 2000 e em 2004. O PS foi contra a concessão em 2000, não pela concessão, pela forma e, portanto, e pelo prazo, pelos anos. Passado 4 anos, a concessão aumentou de 30 para 36 anos. E o PS absteve-se. Portanto, é corresponsável por esta situação. Isto não estou a inventar, está nas atas. Portanto, quem é contra, não se abstém, vota contra. Depois, nós pensamos que voltamos outra vez ao... Nós não sabemos o que é que está aí armadilhado, portanto, para o resgate. Eu vou tentar explicar porquê. Eu era membro da Assembleia Municipal de 2009 a 2013, como o candidato do PS também era, e nós, por proposta da CDU, criámos uma comissão no âmbito na Assembleia para acompanhar o contrato de concessão. Portanto, foi um bom trabalho que fizemos, ouvimos muita gente, tínhamos muitas dúvidas sobre o processo e uma das pessoas fundamentais que nos poderia ajudar era o advogado da Câmara que acompanhou esse processo. E nós chamámos à Comissão para nos ajudar a esclarecer isto ou aquilo. Sabe qual é que foi a resposta do advogado? Não me lembro. Doutor, mas em relação a isto, eu não me lembro. E em relação a isto, não me lembro. Quem é que acredita aquele que não se lembrava disto? Portanto, isto pode estar ali uma armadilha, com o exemplo daquilo da concessão do aterro. A questão do resgate das águas pode ser a mesma coisa. Agora, em relação à questão do preço da água, no mandato em que a CDU esteve na Câmara, foi iniciado um processo de negociação com a empresa. E, portanto, a primeira vez foi derrubado, porque não tinha maioria absoluta, reiniciou-se outro processo e foi concluído depois da Câmara ter maioria absoluta. E, portanto, foi rápido. Foi uma negociação, creio que não levou 3 meses. Foi uma má negociação? Para ir ao encontro, a empresa aceita logo isso, porque isto foi no sentido de defender os interesses da empresa. Portanto, nós defendemos que haja uma negociação e para isso não pode haver maioria absoluta, porque se houver maioria absoluta, este ano houveram aumentos, mas a Câmara assumiu-os. Para o ano nós vamos pagá-los. Vamos pagar. Portanto, quando a Câmara paga, quem paga é a população. Portanto, não vamos criar esta ilusão de que a Câmara paga. Tudo aquilo que a Câmara pagar
é a população que paga. Portanto, Muito obrigada. José Manuel Ribeiro, o PSD, como já foi mencionado, acusa-o de introduzir aqui um elemento de distorção neste contrato, que é a tal renda que agora é paga à autarquia, de cerca de mais de 900 mil euros, como já assumiu em Assembleia Municipal. O José Manuel Ribeiro diz que critica o próprio PSD por ter feito o jeito à concessionária ter introduzido essa ideia no contrato lá mais atrás. O que eu lhe pergunto é se não é realmente esta margem de lucro que a concessionária perde que faz, ao obter este pagamento de renda, que se reflete depois na fatura, como temos vindo a assistir. Olha, eu deixo-me dizer o seguinte, em lado nenhum do país a água é de borla, e, portanto, nós também temos uma obrigação de explicar às pessoas que é um recurso escasso, cada vez mais escasso, e para as pessoas perceberem que estes recursos têm custos. Não fui eu que trouxe a concessão para Valongo, disse bem, votei contra. Eu sou, aliás, contra este tipo de concessões porque monopólios naturais não devem ser privados. Simplesmente sou uma pessoa com responsabilidade e, como é bem reconhecido, nós não vamos meter-nos numa aventura financeira de ter que pagar 40, 50 milhões. Sobre a questão em concreto, eu acho espantoso que me falem desta questão da retribuição, o nome técnico é retribuição, e a própria crítica do PSD que trouxe para Valongo esta concessão. Sabe qual foi a primeira decisão 4 anos depois de terem trazido a concessão? Foi, logo em 2000 veio a concessão e em 2004, logo no primeiro aditamento, o Partido Social Democrata isentou a empresa do pagamento da retribuição. Mas não baixou a tarifa. Criaram uma tarifa nova. A tarifa fixa de saneamento é uma criação do então executivo do PSD. E aumentaram o martírio não para 2036, mas para 2035. Isso é uma questão. Há bocadinho fui invectivado, fui acusado. Aliás, é curioso, eu tenho que o dizer, porque a primeira entidade e a única entidade que até hoje vem com estes argumentos de que a ETAR não trata digamos assim, o efluente, é exatamente a Recife Valongo. Sabe o que é que eu fiz? Eu perguntei à empresa. A empresa, a ETAR de Campo, e isto está nos relatórios, a ETAR de Campo fatura 2 milhões de metros cúbicos por ano, mas trata 5 milhões de metros cúbicos por ano, cumprindo 100% a licença de descarga. E porquê? Porque os outros 3 milhões são as infiltrações, a água da chuva e alguns incumprimentos que existem. E, portanto, a capacidade atual, antes das obras, andava nos 4 milhões e agora com as obras que foram financiadas passou para os 6 milhões. É preocupante, porque a única entidade que vem com este argumento chama-se Recife Valongo. Eu fico... Deixe-me dizer-lhe o seguinte, a nossa preocupação foi, quando eu fui eleito, recebi uma delegação da empresa que me disse: Sr. Presidente, o senhor tem que renegociar o reequilíbrio da concessão. Eu? Tem, porque ela está desequilibrada desde 2008. Está desequilibrada desde 2008, está. Por 2 vezes o anterior executivo não atualizou as tarifas. Sabe o que é que eu fiz? Fiz aquilo que sei fazer. Primeiro, não fujo aos problemas. E disse: eu só vou negociar com os senhores se me garantirem que as tarifas neste concelho, o que as pessoas pagam em casa não é só a água. É a água, a tarifa de saneamento e o resíduo sólido urbano. Mas respondendo à minha questão, a retribuição está a ser refletida na fatura ou não? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, a retribuição, o que é uma retribuição? Estas empresas privadas vêm explorar estruturas, infraestruturas públicas, e vêm explorar isso e não pagam. Que há uns anos em Nova Iorque houve um apagão, porque as empresas privadas exploravam estruturas públicas, mas não investiam nessas estruturas. E o Tribunal de Contas e outras entidades entendem, e muito bem, que um privado deve pagar pela utilização de infraestruturas públicas. É por isso que há uma grande diferença aqui entre a direita e a esquerda. Mas estamos a falar de um valor ou não no custo da água. Mas estou a esclarecer. Aquilo que nós quisemos foi garantir o seguinte, e a empresa não quis, ao contrário do que diz aqui o Sr. Adriano, com muito respeito, durante quase um ano, lá os acionistas chineses não queriam. Eu disse: eu só negociei com os senhores se nós introduzirmos esta regra. Vamos fazer a média dos 17 concelhos da área metropolitana. E em nenhuma circunstância a fatura por 10 metros cúbicos dos nossos cidadãos foge da média. E é verdade. Somos o 6º mais barato. E mais, os senhores que servem, em termos informativos, Paredes, Gondomar não, mas Paredes, Gondomar, Maia, Passos de Ferreira e Santo Tirso,
todos estes concelhos, por 10 metros cúbicos, pagam mais ao Francisco. Mas é importante dizer isto. Se a Câmara não conseguia abdicar desses 900 mil euros em benefício da população, baixando a tarifa Nós da água. estamos a falar de cêntimos e, portanto, isso é demagogia. Ouça, Francisco, isso é demagogia. Nós vamos avançar para a última fase do debate. Nós estamos atrasados 20 minutos e eu peço-vos que as respostas não ultrapassem 1 minuto. As perguntas são direcionadas a cada um e dizem respeito apenas a cada um. E começo por Armindo Ramalho, de Nós Cidadãos, que disse o seguinte, e eu cito: a estratégia antiética instalada no Conselho de Valongo, de manipulação eleitoral e da opinião pública nas redes sociais, é similar à usada pelos russos nas eleições americanas. E disse mais: se os russos foram descobertos, os amigos remunerados de alguém também vão ser. O que eu lhe pergunto é muito concreto. Que tipo de manipulação eleitoral está a acontecer idêntica à dos russos em Valongo? Quem são os amigos remunerados e se já fez queixa na Polícia Judiciária, como disse? Correndo o risco do Dr. Miguel Santos mandar um e-mail à Polícia Judiciária a perguntar se isso é verdade. Não, mas eu não tenho problemas nenhum, porque isto é um livro aberto. E se me quiserem perguntar alguma coisa pessoal, também dou a cara para responder, não tenho problema nenhum. Relativamente a isso, não tenho dúvidas nenhumas, porque infelizmente a minha candidatura e mais outra candidatura tem sido constantemente bombardeada por perfis falsos da internet, inclusive passaram todos os limites, não é? Disseram recentemente, enviaram um e-mail para uma entidade, um órgão de comunicação social, onde intitulavam-se Irmesino dos Cidadãos e disseram que eu matei um homem e que agredi 13 mulheres e que tenho 16 processos disciplinares no CTT, enfim. E que também o tal perfil falso que anda por aí em força, aliás, são um N deles, mas o que é o perfil falso é suficiente para o senhor dizer que existe uma manipulação eleitoral idêntica dos Francisco, sabe porque é que isto é fácil de deduzir? Porque 2 mais 2 só é 5 quando a conta está errada. Porque em boa matemática 2 mais 2 são 4, não é? Então quem são essas pessoas? Tem que ser alguém ligado ao Partido Socialista, como é óbvio. Mas acredita que claro que sim, porque repare, ele nunca ataca o Partido Socialista, ataca só as outras candidaturas. Apresentou queixa disto? Claro, na Judiciária. Pronto, obrigado. Miguel Santos, sim. Numa carta enviada aos militantes, quando tens dúvidas? Falar da aceitação da candidatura à Câmara Municipal, escreveu o seguinte, depois de explicar as suas razões, diz: quanto ao demais, não tenho ilusões. Será um desafio eleitoral que enfrentarei em tempos desfavoráveis e conturbados e em que as hipóteses de vitória são remotas. O que eu lhe pergunto é, o senhor é candidato de um partido que foi poder, é o candidato, hipoteticamente, em melhores condições para vencer a Câmara. É o líder da oposição. Não era suposto que o partido que é líder da oposição apresentasse um candidato que acreditasse na vitória? Isto não desmoraliza os militantes quando o seu candidato diz as hipóteses de vitória são remotas? Sim, pelos vistos não, porque a campanha tem corrido bastante bem. Aliás, se reparar, nós acabamos este debate, ou estamos em vias de o acabar, e discutimos todos os temas que a minha candidatura introduziu no Conselho. Todos. Porquê? Porque são preocupações reais e verdadeiras e autênticas do Conselho. Ficámos felizes por saber que fizemos uma trabalho. Sim, aliás, é fácil ver os nossos elementos de propaganda e verificar que nós estivemos a discutir exatamente os temas que nós introduzimos, o que significa que, verificadas as dificuldades, as deficiências e a estratégia de desenvolvimento do Conselho, de facto temos razão. E só há um candidato que foge a esta avaliação do Conselho. E porquê é que diz que os tempos são desfavoráveis e conturbados? É evidente que... Com a situação do seu partido? Não, repare, há um poder político que está instalado na Câmara neste momento e que é liderado, comandado pelo candidato do Partido Socialista, que é Presidente de Câmara, que tem uma postura com a qual eu não concordo e que nunca seria cúmplice de uma coisa dessas semelhante. Isso verifica-se quando nós visitamos as escolas e falamos com as pessoas, quando visitamos as instituições, quando queremos tirar fotografias com algumas pessoas e elas não querem tirar fotografias. E, portanto, há um exercício do poder autárquico. Não é intimidação, mas há um exercício. Nós vamos visitar uma instituição e depois, logo de seguida, é feito um follow-up dessas coisas todas. Eu, na minha vida política, na minha vida pública, nunca me demovi perante a dificuldade das tarefas.
E, portanto, sempre encarei esta candidatura, sobretudo, essencialmente, a razão principal é contribuir para que o Conselho saia deste ambiente letárgico e de uma gestão que é passadista, mais típica dos autarcas dos anos 90, e consiga efetivamente introduzir uma dinâmica e uma capacidade de lançar o Conselho para o futuro, coisa que não acontece neste momento. Nuno Monteiro diz que quer apostar nos espaços verdes e na limitação do espaço atribuído ao automóvel. Qual é o espaço que quer limitar? Por exemplo, o centro de Valongo. Nós gostávamos de ver o centro de Valongo. Que zona do centro de Valongo? Estamos a falar aqui da zona junto à Prio, estamos a falar, passo a publicidade, junto à Caixa de Depósitos, toda a zona de Valongo, gostávamos de ver com menos trânsito. Aliás, Já falou com a população desses locais e percebeu se eles querem isso? A população, neste momento, nomeadamente aqui em Valongo, está a sentir um trânsito horrível. Aliás, as mudanças que se prevêem, por exemplo, junto à Igreja de Valongo, são perfeitamente incompreensíveis por grande parte da população. Porque neste momento está prevista uma alteração de trânsito que as consequências vão ser... Mas o senhor, ao limitar o trânsito junto àquela zona que está a dizer, não vai canalizá-lo para essas vias alternativas? Repare, quando nós defendemos, na questão da mobilidade que falámos há pouco, e defendemos uns transportes públicos mais eficientes e mais corretos, é exatamente no sentido da população precisar de menos usar o seu transporte. Ora, se nós conseguimos fazer um trabalho conjunto, em um trabalho a pensar, como eu disse há pouco, na fotografia toda, porque às vezes há problemas que se resolvem resolvendo outros. E às vezes... Já compreendemos. Adriano Ribeiro acusa o PS de mal se ter apanhado, que a maioria aumentou o IMI. Há 8 anos foi eleito vereador e depois, 4 anos depois, perdeu esse mesmo mandato. Acredita que foi o facto de não ter um vereador da CDU que impedia a maioria absoluta que fez com que os impostos não subissem no seu mandato? Pronto. Eu acredito que se o IMI não foi aumentado logo em 2013 foi porque o Partido Socialista não tinha maioria absoluta e porque estava lá a CDU. Isto é um facto, não vale a pena, portanto, fazer muitos estudos, até com a nossa presença na variação, baixou uns décimozinhos. Mas o que quer dizer, logo a seguir, em 2018, porque tinha a maioria absoluta, o ser presidente da Câmara, na altura hoje candidato, esqueceu-se da mensagem que disse que era preciso passar à população, que estava sobrecarregada, etc, etc, e portanto, e baixamos. Logo a seguir, aumentou em 15%, esqueceu-se disso tudo. Portanto, eu acredito que o facto de a CDU estar representada na variação de 2013 a 2017 contribuiu para a baixa do IMI e não estar no mandato seguinte contribuiu para se aumentar. Eu acredito, portanto, que um dos efeitos mais nocivos para a população de Valongo é a continuidade da maioria absoluta, seja ele de quem for. Portanto, o que é importante é que a CDU esteja representada na variação. Pronto, não é a mim que me compete conduzir o debate. Pronto, lamento que não tenha sido introduzido aqui um ponto sobre a desagregação das freguesias. Será. Então, agradeço. Sim, senhora. José Manuel Ribeiro, como é que explica a um cidadão comum que em plena pandemia a Câmara gaste 400 mil euros numa árvore de Natal? Muito simples, fizemos o que toda a gente fez. Aliás, com custos mais... Todas as câmaras todas as câmaras, para ajudar o comércio, decoram as suas ruas. O que é que nós fizemos? Fizemos uma coisa diferente. Criou uma árvore de Natal. Não foi só uma árvore de Natal, foi uma árvore de Natal e uma bola gigante. As outras câmaras, e nós também, não havia essa tradição, mas se for ao Porto, a Matosinhos, a Gaia, e bem... Mas se todas as câmaras... Conselho de Valongo, uma árvore daquele tamanho no Porto, eu acredito... Uma árvore no Conselho do Porto provavelmente atrairia muita gente. Aquela árvore trouxe muitas... Já existe. Não. O que toda a gente faz, e bem, para ajudar o comércio tradicional é decorar as ruas. Nós o que é que fizemos? Dissemos assim, faz sentido gastar fortunas, como noutras câmaras, por ano, gastam fortunas a só iluminar as ruas? Não. Vamos dar uma ajuda. Calma. Vamos dar uma ajuda e vamos investir e comprar 2 estruturas para os próximos anos. 3 anos. 3 anos. Vão passar, mas é nossa, passa a ser do município. 2 estruturas que nos próximos anos passam a ser poderosos chamarizes. 3 anos. Se me quiser eu explico. Poderosos chamarizes
para as pessoas virem a Irmesinde, virem a Valongo e ao Conselho. Se dividir os custos por ano, gastamos menos do que muitos dos nossos concelhos vizinhos. Eu vou-lhe dar, Foi uma opção. Eu vou, se me E as conseguir pessoas explicar, gostaram. não, então tento-me explicar esta conta. É que a Câmara Municipal gasta por ano, está nas rúbricas do orçamento, a iluminação para todo o Concelho 50 mil euros. Se tivesse duplicado essa iluminação, teria gasto mais 50 mil euros e não... ou melhor, nos 3 anos teria gasto 150 mil euros e ainda poupava 250 mil do que ter apenas em 2 sítios uma bola e uma árvore de Natal. Não tem a ver com isso. O Francisco talvez não conheça a fundo o Conselho. Os 2 grandes centros comerciais, e houve um pedido dos comerciantes das nossas terras, quer em Irmesinde, quer em Valongo, os comerciantes sistematicamente pediram, é preciso que nos ajudem. Nós o que é que fizemos? Nós até gastávamos menos, o que disse não é verdade. Nós gastávamos muito menos em iluminação. Tínhamos 2 caminhos. Ou vamos só colocar iluminação, como fazem muitos concelhos, ou então vamos colocar 2 peças que têm um poder de chamar pessoas para lá do concelho. Se dividir pelos 3 anos, estamos a falar de passar a ser um encargo anual de 100 e tal mil euros. Mesmo assim, muito mais barato do que muitos dos concelhos à volta. E deixe-me dizer uma coisa. As pessoas adoraram e agora vamos ver este ano, já com a pandemia quase derrotada, vai ver o sucesso que será a árvore de Natal aqui em Valongo, a árvore de Natal em Irmesinde e a bola de Natal aqui em Valongo. Portanto, isso é o que conta. Vítor Paraty Ribeiro afirmou que seria um bom resultado eleger 2 deputados na Assembleia Municipal, mas também já seria uma vitória se conseguisse um. O senhor é candidato à Câmara Municipal. Não era melhor gastar as energias na Assembleia Municipal, uma vez que tem consciência que não será, pelo menos nas suas palavras, tem consciência que não será eleito vereador? Só uma questão antes de lhe responder. Em relação à árvore de Natal... Não, desculpe, esta questão é... Deixe-me falar, por favor. Não deixe-me falar tanto tempo e deixe-me falar só 10 segundos. Em relação à árvore de Natal e à bola, nós estávamos numa altura pandémica onde as pessoas não saíam à rua. As pessoas, a partir de um certo limite, e as pessoas, quem é que via a árvore de Natal e a bola acesa? Quem morava ao redor e não quem estava longe, porque as pessoas não podiam sair à rua. Em relação à pergunta que me coloca, sim, para nós somos uma conselhia jovem, com 2 anos. Claro que se elegermos 1 ou 2 deputados para a Assembleia Municipal é uma vitória, mas estamos aqui convictos que vamos conseguir uma variação e vamos fazer toda a diferença no Concelho de Valongo. E é para isso que cá estamos, para que os valonguenses confiem, porque cada vez mais a nível nacional as pessoas confiam no PAN e não se fala nunca na questão dos animais abandonados. Essa pergunta eu nunca a ponho, temos um serviço municipalizado. Já vamos também, já vai ter essa. Obrigado. Espero que Armindo Ramalho afirma que quer criar um estádio de praia permanente em Valongo, um estádio de praia permanente capaz de albergar várias atividades durante o ano. De forma assim, muito rápida, o que é isto, um estádio de praia permanente? Onde e que atividades é que lá vai ter? É fácil. E o senhor conhece aqui o Conselho, certo? Na zona de Couce, temos lá terrenos municipais, que até um deles está assim um bocado abandonado, até faz parque de estacionamento. Nós temos que dar ali alguma vida à aldeia de Couce. E o que é? Já percebeu? Já percebemos onde vai colocá-lo. Pronto, Sim, a ideia é aí, porque é tentar dar alguma dinâmica e também puxar gente de fora do nosso Conselho para aproveitar, para visitar as serras e a aldeia de Couce. E é possível concretizar com meia dúzia de euros. Miguel Santos disse que a escolha será entre o PSD e o PS. Mário Duarte foi ainda mais longe e afirmou que o próximo Presidente da Câmara de Valongo ou é eleito pelo PS ou pelo PSD. Quem nas próximas eleições não votar no PSD está a compactuar com o prolongamento da estagnação do Conselho. Isto não é uma visão redutora do papel democrático dos outros partidos e se isto não é condicionar os eleitores em que só o voto no PSD é que é útil se quiserem derrubar a Câmara Municipal Socialista? Não, repare, Francisco, julgo que não. Os eleitores sempre votarão livremente. No momento em que se encontram na cabine de voto, farão a sua opção independentemente de quem quer que seja. Eu já referi e volto a referir, portanto, é a nossa avaliação e os senhores candidatos sabem que eu, sem menosprezo algum, sem falta de educação,
porque sabem que eu não me revejo nesse tipo de atitudes, mas objetivamente, aquilo em que nós acreditamos, a avaliação que nós temos é que no dia 26 de setembro podem sair muitos resultados eleitorais, podem ser eleitos vereadores de outras forças partidárias, membros da Assembleia Municipal, mas em termos de vitória para a Câmara Municipal, o que nós entendemos é que existem duas possibilidades e que são alternativas completas, até em termos de postura e forma de estar, mas mais importante em termos estratégicos para o Conselho. No dia 26 há de ser eleito Presidente da Câmara de Valongo, eu, pela coligação Unidos por Todos, PSD-CDS+, e assumirei essa responsabilidade em pleno, ou então o atual Presidente da Câmara, que exerce essa função há 8 anos. Para nós é uma alternativa claríssima. Nuno Monteiro diz que Valongo é o quintal das traseiras da área metropolitana do Porto. E o que eu lhe pergunto é, vive cá, e se é assim que acha que a população se sente, e se isto é assim tão mau viver em Valongo, que seja considerado um subúrbio da área metropolitana do Porto? Essa pergunta, se calhar, deveria ser perguntada e respondida facilmente, por exemplo, pelos sabadenses ou pela população do campo. Nós realmente temos um município que é muito dispar, muito diferente. E é aquilo que sentimos e é aquilo que ouvimos. Neste momento não é muito difícil qualquer um dirigir-se a Campo e Sobrado e verificar que realmente essas diferenças existem e são abismais, e nestes últimos anos, nestes 28 anos entre PSD e PS, realmente isso não aconteceu e não houve realmente uma evolução que deveria ter havido nesses locais. E isso leva-nos completamente a ter essa afirmação que achamos que é perfeitamente correta e que, na realidade, não existem só 2 candidatos, existem pelo menos 6. O 7º já tenho muitas dúvidas pela postura que vale a pena. Temos aqui 6 que a população espero que pense bem e que escolha e que mude. Adriano Ribeiro, luta pela desagregação das freguesias de Campo e Sobrado. O que eu lhe pergunto é se este tema ainda faz sentido e se se sente que as pessoas ainda querem isso na rua. Eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas querem isso. Aliás, isso foi uma agregação contra tudo e contra todos. Não houve ninguém no Conselho de Valongo que estivesse a favor da agregação. Ninguém. Todas as posições assumidas na Assembleia Municipal, na Assembleia de Freguesia e nos órgãos que foram chamados a pronunciar-se foi de recusa, de rejeição, mas o Governo naquela altura aplicou. E, portanto, nós hoje estamos agregados, não é? Estamos agregados Campo e Sobrado, nós, a população, devíamos ter 5 freguesias, nós consideramos isso, é da responsabilidade do Governo do Passos Coelho. E hoje nós em 2021, não vamos ser freguesias desagregadas porque o PS e o PSD na Assembleia da República impediram a aprovação de uma proposta apresentada pelo PCP que previa já este ano. Portanto, somos culpados primeiro pela agregação, que foi o PSD, e atualmente porque não há desagregação já. Portanto, é a culpa do Partido Socialista que tudo fez para atrasar, para arrastar, agora já não dá e tal. Isto já são 2 legislaturas que o Partido Socialista está a governar, o governo do Partido Socialista. E, entretanto, o papel das autarquias também é importante. Esta Câmara de Valongo, a Câmara de Valongo não deu um único passo para a desagregação das freguesias. Um único. Fez uma coisa, aprovou em dezembro de 2020, uma moção aprovada por unanimidade, uma coisa muito importante, aprovada por unanimidade, baseada numa proposta que nem era lei, para enviar à Junta de Freguesia de Campo e Sobrado. Não foi para enviar à Assembleia da República nem ao Governo, que são esses que decidem, é a Assembleia da República. Não, foi para aprovar e enviar à Assembleia, ao Presidente da Junta de Freguesia de Campo. Portanto, isso é tapar os olhos às pessoas. Neste momento, as pessoas têm que escolher, têm que deitar sentido, porque nós, após as eleições, vamos ter um ano para dar início ao processo para a desagregação das freguesias em 2025, se a Assembleia da República o aceitar. Portanto, este é um problema que não está resolvido e, portanto, que as pessoas vai ficar agora nas mãos dos eleitores de Campo e Sobrado a possibilidade da desagregação em 2025. José Manuel Ribeiro. Diz que não está aqui para dizer mal de ninguém, mas que não concorda com as críticas e acha que são injustas e feitas por gente que está mal preparada. Quem é que está mal preparado? Quem recorre sistematicamente à desinformação. Eu não consigo... nós estamos a sair de um período de pandemia, de um período a preto e branco.
E eu não consigo ver o mundo assim. O mundo tem mais cores. Nós temos uma responsabilidade, está aqui um conjunto de partidos que são democratas, partidos que têm uma responsabilidade de fornecer informação às pessoas, e hoje há uma facilidade em discutir as coisas sem um estudo a fundo, e isso preocupa-me, genuinamente como cidadão preocupa-me. Eu, é sabido, sou uma pessoa muito apaixonada pela minha terra, gosto muito do concelho, não sou bairrista, não nasci cá, e portanto acho que nós... A dizer que o Conselho está na cauda. Não, é o contrário. Quando eu fui eleito, o Conselho estava parado no tempo. Empurrava... Muito concretamente, sim, são as pessoas que estão mal preparadas. Era só essa a pergunta. São todas aquelas pessoas que contribuem com as declarações públicas. Todos os seus adversários. São aqueles que contribuem e recorrem à desinformação. Deixe-me dizer isto. Nós, acho aceitável, o Conselho hoje ganha prémios. O Conselho hoje é reconhecido na educação. Quem é que estava? Não. Vítor Paraty Ribeiro diz que um dos graves problemas do Conselho é haver centenas de matilhas espalhadas pelas freguesias. Centenas, pressuponho que são pelo menos 200, não é? Isso acontece e onde? Sim, acontece porque as pessoas não andam dentro dos montes para saber. Existem um grupo de cidadãos e cidadãs, cuidadoras de matilhas, e eu tenho contacto com essas pessoas onde existem realmente centenas. Nós não vamos muito longe, vamos já aqui à zona da Boa Vista, só naquele prédio que está abandonado, eu não me recordo o nome daquela rua, ali existem a viver cerca de 20 cães abandonados. Vasco Lima Couto. Agora vamos ver o que há por freguesias de Alfena, Campo, Sobrado, e nós temos um serviço veterinário que nunca fez o maior apoio. Valongo, o veterinário, gabou-se que vamos fazer um projeto piloto no programa SED para cães. Instalou uma cápsula em Alfena, onde capturou um animal esse que tinha dono. Animal esse, repito, que tinha dono. E por que não os que estão abandonados, que já se reproduziram, já são filhos, já são netos, já são avós, são criados em matilhas, esses animais não se vão dar em cativeiro. Esses animais têm que ser esterilizados, capturados, esterilizados, devolvidos, porque esses cães não se vão dar em jaulas, como a gente vê em vários concelhos, que eles estão em jaulas onde passam o dia inteiro a uivar, a ladrar, estão em sofrimento, e o município não corresponde. Temos o programa SED em gatos. Há cuidadoras. A Câmara Municipal o que quer fazer é que esses gatos fiquem com o chip em nome dos cuidadores, pois se há um acidente com um carro, um gato não causa tantos danos a um carro como um cão, mas se há um acidente, quem vai pagar, quem vai ser o responsável? Vai ser a cuidadora, que já perde tempo a alimentar, perde tempo da sua vida, gasta dinheiro? Não. Isso tem que estar a cargo da autarquia, que nós nesse aspecto estamos muito aquém da realidade. E eu quando digo centenas, eu ando no terreno. Muito bem, chegamos aqui à reta final deste debate, que já se alongou mais do que o previsto. Seguindo a ordem pré-estabelecida, vamos agora dar a oportunidade a cada um dos candidatos de, num minuto, e eu peço que cumpram 1 minuto. Mas é mesmo 1 minuto? Que digam à população porque é que devem votar em vocês. Portanto, começava com o Miguel Santos, por favor. Primeira questão que eu gostava de dizer, o Concelho de Valongo tem que priorizar nos próximos 4 anos, porque é isso que nós estamos a discutir, para os próximos 4 anos, o desenvolvimento económico e a ação e inclusão social. Estamos a perder muito tempo, estamos a perder muitas oportunidades com acontecimentos liderados pela Câmara que não têm utilidade direta sobre a qualidade de vida das pessoas. Nós queremos avançar com o loteamento industrial municipal, nós queremos avançar com o processo do metro, para trazer o metro ao Concelho, nós queremos avançar com o processo do desnivelamento da linha no centro de Irmesinde junto à estação, tal como foi feito na cidade de Espinho, por exemplo. Portanto, é preciso fazer com que o Concelho evolua e a receita que existe não, comprovadamente, nos últimos 8 anos, não tem conseguido esse resultado. No dia 26 há 2 alternativas políticas de gestão, de estratégia para o Concelho e há 2 alternativas de vitória. Entre a coligação Unidos por Todos, PSD, CDS+, e o atual Presidente da Câmara, candidato do Partido Socialista, que se encontra no poder há 8 anos. Muito bem, muito obrigada. Nuno Monteiro, porque é que as pessoas devem votar no Bloco de Esquerda? Mais uma vez, obrigado e parabéns pela forma como foi dirigido este debate, que foi bastante interessante mesmo. Parabéns pelo vosso trabalho.
Em relação à população, eu penso que é fácil constatar que, na realidade, Valongo continua muito atrasado e que a evolução foi muito pouco significativa. Assim sendo, o Bloco de Esquerda, como podem verificar, tem feito a diferença a nível nacional e tem feito a diferença a nível autárquico, onde está representado. Nós precisamos de força para conseguir seguir em frente com as nossas ideias. E é isso que pedimos, força. Quando se fala que existem apenas 2 candidatos, não é verdade. Aliás, basta pensar que no município onde a abstenção é tão elevada, essa mesma abstenção, se decidisse votar, elegia com maioria absoluta o Presidente da Câmara. E essas pessoas podem fazer diferença. E eu peço a todos os cidadãos, mesmo aqueles em que, por razões válidas, deixam de acreditar e têm deixado de acreditar na democracia, que acreditem na democracia, que usem o seu voto e que utilizem a capacidade de realmente mudar o Conselho. E peço o voto no Bloco de Esquerda. Força! Muito bem, Adriano Ribeiro, agora a sua oportunidade, porque é que a população deve votar na CDU? Eu creio que as pessoas devem de medir estas eleições pelos candidatos também. Esta candidatura não é minha. Esta é a candidatura da CDU. Eu sou responsável porque decidi aceitar com muita honra o encabeçar a lista da CDU. Quem é responsável pelo trabalho durante este mandato é a CDU. Quem vai ter que responder daqui por 4 anos sobre o bem ou o mal daquilo que fizeram é a CDU. E eu faço um apelo às pessoas que analisem a importância de um vereador na Câmara, um vereador da CDU, e uma Câmara a atuar sem um vereador da CDU com maioria absoluta. Portanto, que analisem isto e que analisem também o que é que foi feito pelas candidaturas desde há 4 anos para cá. Cada um responda por si, façam as contas e depois vejam, portanto, que não vamos fazer disto um calendário, porque senão daqui por 4 anos vem alguém e tapa a cara e vamos responder sobre caras e não respondemos sobre aquilo que fizemos e sobre aquilo que hoje estamos a assumir compromisso de vir a responder. Votem na CDU, que têm muitos motivos para confiar. Eu fui vereador na CDU e não tive um pelouro a tempo inteiro porque isso só iria beneficiar em termos pessoais. Tem que concluir, e eu Adriano. decidi pela CDU, porque a CDU também decidiu comigo, de que nós não estamos ali para resolver problemas pessoais, mas sim os problemas da população. Votem na CDU. Muito obrigada. José Manuel Ribeiro, porque é que a população o deve reeleger? Bom, no dia 26 de setembro, vote. Saia de casa confiante, não tenha receio e vá escolher os seus autarcas. No dia 26, mais do que partidos e movimentos, nós vamos escolher pessoas que fazem a diferença. E é muito importante escolher pessoas que acreditam na transparência, na modernização, na desmaterialização, na digitalização, na cultura, no ambiente, na educação, na ação social. Pessoas que acreditem no Concelho de Valongo, nas suas freguesias de Alfena, Irmesinde, Sobrado, Campo e Valongo. Pessoas que passem mais tempo a falar bem da nossa terra, a ver o que de mais positivo temos. A garantia que dou aos valonguenses, em Alfena, em Irmesinde, em Sobrado, em Campo e em Valongo, é que vou continuar a fazer aquilo que faço há 7 anos e 10 meses e 29 dias, que é governar para todos. Quer os que votam no PS, quer os que não votam no PS. Muito bem. Vítor Parati Ribeiro, porque é que devem votar no PAN? Valonguenses, dia 26 é dia de eleições, não fiquem em casa, não vamos a fazer com que a abstenção suba. Estamos habituados às maiorias, os partidos são sempre o mesmo, ora PS, ora PSD. Votem em consciência. O PAN candidatou-se a Valongo na minha pessoa. Fui o eleito pela Distrital, estou muito orgulhoso. Eu sou uma pessoa da terra, vivo para a terra, conheço os problemas da terra e dia 26 votem em consciência, votem no PAN. Obrigado. Armindo Ramalho, para concluir, porque é que a população deve votar na candidatura do Nós? Todos nós, cidadãos do Concelho de Valongo, nomeadamente de Alfena, Campo, Irmesinde, Sobrado e Valongo, sabem perfeitamente que nos últimos 20 anos o fosso criado entre os eleitos e os eleitores cada vez é maior. Isto faz com que, quer os 2 possíveis vencedores, se destaquem sempre, o que eu não concordo em nada, porque são 7 que estão no campeonato e são 7 que estão a combater, e, aliás, estão a lutar por ser eleitos. Muito, na verdade, se as pessoas tiverem consciência, vão ver que o fosso criado entre os eleitos e eleitores foi feito pelos tais 2
essas duas candidaturas que são as tais que podem ser eleitas. Eu estou em crer que a nossa candidatura, nós cidadãos, vai ter um resultado fantástico, um resultado histórico e que vai ser a verdadeira surpresa nestas eleições autárquicas, fazendo que o atual Presidente perca a maioria e consiga todos, em conjunto, governar o município em prol de um crescimento mais sustentável, virado para a modernização, trazer para cá o ensino superior, que acho que é uma das nossas grandes apostas, e pronto. Portanto, dia 26, nós cidadãos. Obrigado. Nós terminamos esta série de 5 debates com todos os candidatos às câmaras municipais da área de abrangência do Jornal Verdadeiro Olhar. Oxalá que tenha servido para ajudar a esclarecer a posição dos candidatos relativamente aos assuntos que nós entendemos que seriam os mais pertinentes em cada um destes concelhos. Resta-me agradecer a colaboração dos candidatos, acima de tudo também agradecer a colaboração dos funcionários da oficina da Regueifa e do Biscoito para a realização deste debate. Nós continuamos todos os dias em verdadeirolhar.pt. Até já.